Bom dia a todos. Nós temos o prazer de anunciar mais uma aula de atualização permanente, específica para os servidores do Tribunal de Justiça, juízes. E a aula de hoje é com o advogado Alisson Leandro Mascaro, Os Caminhos da Filosofia do Direito Contemporâneo. O doutor Alisson, ele é doutor e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Estado pela USP, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor da pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, autor de livros e artigos jurídicos. É sempre bom lembrar que este evento é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral da Justiça, Escola Paulista da Magistratura. E sentados à mesa, tenho o prazer também de anunciar o desembargador Manuel Justino e a doutora Jane, que é juíza da 40ª Vara Civil aqui do Foro Central. Além da aula presencial, aqui no 16º andar e também com a sala videoconferência no 17º andar do Fórum João Mendes, estamos transmitindo esta aula para as comarcas de Amparo, Angatuba, Assis, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Duartina Franca, Guaratinguetá, Ilhabela, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Serra Negra, Sorocaba, e agora eu dou as boas-vindas para mais 3 comarcas, Cardoso, Casa Branca e Laranjal Paulista. É com muita honra, mais uma vez, que eu apresento o doutor Alisson e passo a palavra para o tema Os Caminhos da Filosofia do Direito Contemporâneo. Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu quero saudar, em especial, a esta mesa, na figura do excelentíssimo doutor Gilson Delgado Miranda. Quero saudar a excelentíssima doutora Jane Serra. É uma alegria muito grande tê-la conosco nesta manhã. E saudar ao doutor Manuel Justino Bezerra, nosso excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça. É uma grande alegria, doutor Manuel Justino, encontrá-lo aqui nesta manhã. Em seu nome, eu cumprimento a todos os desembargadores, juízes aqui presentes, e faço o meu cumprimento a todos os que se encontram aqui nesta manhã presentes no Fórum João Mendes e também por meio telepresencial por todo o estado de São Paulo. Meus prezados senhores e senhoras, nós, nesta manhã, trabalharemos com filosofia do direito. Nosso propósito é refletir sobre o direito naquele que é o seu espectro mais alto de reflexão. Falo aqui a uma plateia de magistrados, de trabalhadores do Poder Judiciário, de muitos advogados eventualmente presentes, estudantes de direito, de pessoas que lidam com as mais variadas profissões que tratam do direito no campo prático. Por mais que nós desconheçamos a reflexão mais profunda sobre o direito, e por mais que alguns de nós venham a dizer que o seu trabalho é simplesmente mecânico, repetitivo, fazendo o que todos fazem, sem precisar pensar a respeito, quase sempre o jurista, no seu cotidiano, usa a filosofia do direito sem o saber. Ainda que nós não saibamos que estamos trabalhando com as questões de filosofia do direito, este é o nosso hábito cotidiano. Os senhores vejam que um advogado, quando empreende uma peça processual, quando ele escreve uma petição, ele em geral escreve: pleiteio tal coisa com fulcro nos artigos tais e quais de tal norma, e ao final ele não resiste a dizer: e pleiteio tudo isto como forma de, aí vem em maiúscula, justiça, 3 exclamações. Então a pessoa não só pleiteia pela norma, mas pleiteia se escorando ou se apoiando na justiça. E, no entanto, o advogado da outra parte diz: tudo aquilo que aquele lá pediu, em nome do direito, em nome da justiça, é mentira, porque, na verdade, o correto é isto aqui que é o contrário, e isto é a justiça. E, eventualmente, o magistrado também diz, em sua sentença, que julga e decide de tal modo, porque este julgamento, além de estar em conformidade com a norma, é também o julgamento justo. Ou seja, de uma certa maneira, no cotidiano, a todo momento, o jurista se vale de conceitos de filosofia do direito. Ele pleiteia com base na justiça, ele decide com base na justiça, e, no entanto, quando nós perguntamos ao jurista o que é a justiça,
Aí começa o problema. Nós sabemos, inclusive, qual é o prazo do recurso. Nós sabemos, inclusive, qual é o trâmite processual. Mas se perguntarmos à pessoa, se perguntarmos ao operador do direito na média, o que é direito e o que é o justo, o que é a justiça, é mais fácil dizer qual é o prazo do recurso. É mais fácil dizer qual é o prazo da apelação do que dizer o que é a justiça. E, no entanto, todos nós apelamos pelo justo, todos nós pleiteamos pelo justo. Alguém dirá, a filosofia do direito está presente no nosso cotidiano a todo momento, porque a todo momento nós dizemos justo, injusto, esta sentença é apropriada, a outra não é, esta é correta, a outra não é. Quando dizemos isto, precisamos de um parâmetro, o que vem a ser o correto, o que vem a ser o apropriado. Esta sentença gerou insegurança jurídica. Muitas vezes as pessoas dizem isso. E o que é a segurança jurídica? Alguns podem dizer, segurança jurídica é aquilo que eu espero dos tribunais. Toda vez que o tribunal confirma o que eu quero, isto é segurança. Mas, por outro lado, pode ser o exato contrário. Meus senhores, observem que a filosofia do direito é um dado, é um aspecto fundamental na nossa lide cotidiana do mundo jurídico. É que, em geral, nós não nos ocupamos das grandes questões que envolvem o direito. Como nós estamos quase sempre envolvidos com a nossa prática cotidiana a respeito da vida jurídica, nós nos esquecemos, em geral, de fazer a grande reflexão sobre o que vem a ser o próprio direito na sociedade, sobre o que vem a ser o nosso próprio papel de jurista dentro do direito e sobre quais os horizontes que temos em nossa vida, em nossa profissão jurídica. Eu quero, nesta reflexão, desenvolver alguns caminhos sobre o que vem a ser o pensamento jurídico em nossa vida. Quais são os horizontes desse pensamento jurídico e da filosofia do direito? Durante muito tempo no Brasil, houve um desconhecimento sobre os conteúdos profundos da filosofia do direito. Permitam-me aqui dizer a todos a razão desse desconhecimento. É que nós viemos de uma tradição na formação jurídica do Brasil que remonta a Portugal. As primeiras faculdades do Brasil, como a do Largo São Francisco, a faculdade na qual eu leciono, é uma faculdade que tem quase 200 anos, e há quase 200 anos ela vem de uma tradição que sua raiz, sua origem está lá em Coimbra. E essa tradição luso-brasileira resolvia os problemas filosóficos do direito de um modo muito peculiar. Como era esta resolução? Se alguém perguntasse por que a norma é esta, alguém diria, é porque esta é a lei. E se alguém perguntasse ainda mais, mas por que a lei é essa e não o contrário? Alguém diria na vera tradição antiga nossa do direito, a lei é esta porque Deus quis. Esta é uma resposta que durante muito tempo foi a resposta da filosofia do direito. Ainda hoje, permitam-me dizer, em algumas bancas de mestrado e doutorado, eu encontro pessoas que respondem isso quando são apertadas sobre um assunto filosófico. Por que tal instituto é assim? Porque tal instituto está na norma jurídica. Isto muito bem. Mas por que a norma jurídica é esta e não outra? Porque ela é a expressão da moral, da ética. Deus quis. Durante muito tempo, isto parecia muito sereno, muito manso, porque os institutos jurídicos eram poucos, em geral eles eram quase naturalizados. Então a pessoa dizia, o casamento que o direito confirma é o casamento que a religião impôs. Na forma da religião, do modo pelo qual a religião apresentou, o direito comprou esse pacote. O contrato, as obrigações, o direito privado, ele também tem um fundamento que eu chamaria a atenção dos senhores e das senhoras, que parece natural. As pessoas contratam, um quer isto, outro quer aquilo, se ambos concordam, pacta sunt servanda, os contratos estão cumpridos. Então, alguém diria, honrar o contrato é um preceito divino, é um preceito que está na ordem daquilo que vem de Deus. As pessoas resolviam seus casos assim, quando precisavam justificar filosoficamente qualquer instituto do direito. No entanto, esta é uma resposta bastante difícil de ser dada. Os senhores observem que quando a vida jurídica começa a se tornar mais complexa, já não é mais suficiente dizermos que as normas vêm da vontade de Deus. Alguém dirá, por que existe o instituto da apelação? Alguém diz, porque Deus quis. Mas aí já não é mais um possível isto. Por que existe o instituto do agravo? Uma vontade de Deus.
Mas Deus, na Argentina, não desconhece o agravo, ou seja, os argentinos lá têm uma outra vontade divina a esse respeito. Enfim, eu disse isso uma vez, inclusive, numa arguição de uma banca de doutorado do candidato de processo civil, que falava, os institutos de processo civil vêm de Deus. Eu disse, quais? Ele disse, todos. Eu falei, como era isso? Agravar e apelar em 15 dias, enfim, embargar de declaração, enfim, não é possível uma determinação divina deste nível. Embora nos Deuteronômios, na Bíblia, Moisés escreve por lá que Deus teria anunciado aos hebreus que abrissem cartórios em todos os vilarejos e cidades. Portanto, seria uma espécie de estipulação divina, enfim, o âmbito cartorial da vida judicial. Mas, tirando alguns dados como esses, é difícil sustentar que o direito venha de Deus. O direito em cada estado é diferente, em cada nação é diferente, em cada povo é distinto. Não tenho mais condição, e ninguém mais tem condição de dizer a norma do agravo retido veio de Deus. Deus inventou o recurso de revista no processo do trabalho. Enfim, é impossível pensarmos em dados como esses. Aí vem a grande questão. Se a vida jurídica é humana, criada pelos homens na sociedade, quais são os nortes, quais são os horizontes, quais são as explicações filosóficas que sustentam esta mesma realidade jurídica? Aqui vem a grande reflexão que importa a nós sobre a filosofia do direito. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me dizer que nós vencemos a etapa da explicação teológica do direito apenas no final do século XVIII e início do século XIX. Se nós estamos no início do século XXI, tem data, inclusive, isso. Faz 2 séculos que nós deixamos de explicar filosoficamente o direito por meio desses instrumentos divinos, por meio destas deliberações divinas. Houve um tempo, no século XVIII, em que surgiu na Europa um movimento filosófico chamado Iluminismo. Movimento das luzes, por isso a palavra se chama iluminismo. Este movimento iluminista dizia o seguinte: toda a explicação da sociedade, inclusive a do direito, deve se pautar pela razão e não pela crença cega, e não pela fé. Contra as trevas da fé irracional, as luzes da razão. Por isso o movimento se chamou Iluminismo. Peculiarmente, o Iluminismo é o movimento que deu base a praticamente todos os institutos jurídicos que nós conhecemos até os dias de hoje no mundo, em todos os povos que seguem um padrão de organização social como o nosso. O iluminismo pressupõe que nós venhamos a explicar as coisas da sociedade pela razão e pelas construções humanas da sociedade. Então, diziam até aquele tempo, por que um rei manda num certo povo? Os absolutistas, no tempo do poder absoluto dos reis, diziam, o rei manda porque Deus escolheu o rei. O iluminista disse, não, são os homens na sociedade que, por conta das suas estruturas sociais, aceitam esse rei, são forçados por ele a submeter-se à sua vontade, e assim vai. No século XVIII havia grandes juristas, inclusive, grandes homens de pensamento filosófico e jurídico, de raiz iluminista, que começaram a brigar com esta visão de mundo essencialmente teológica. Voltaire, Rousseau, Kant na Alemanha, Voltaire, Rousseau na França, Locke na Inglaterra, no século XVII ainda, e tantos outros juristas e filósofos. Eles diziam, é um absurdo imaginar que Deus escolhe as leis, o rei, a organização da sociedade, não se deve dar a Deus este descrédito, inclusive descrédito, disse Voltaire. Quem gostar de Deus não deve dizer que Deus escolheu os reis, porque Deus teria aberto as nuvens de Portugal e com tanta gente boa lá para escolher, escolheu como rainha Maria Louca, errou. Na França, com 20 milhões de franceses, abriu as nuvens e escolheu Maria Antonieta, errou novamente. Ou seja, até um homem médio para escolher um rei acerta mais na média do que Deus. Então não foi Deus que escolheu tais pessoas como reis e rainhas. Foram os homens, que ou escolheram ou não escolheram, são fracos e, portanto, são dominados. É preciso começar a pensar no campo da própria concretude da vida. Agora, meus senhores e senhoras, vem o primeiro grande problema para nós. Porque a explicação filosófica do direito, de matriz religiosa,
que vigorou até o século XVIII totalmente. Quando eu digo totalmente é porque ainda hoje pode haver resquícios de pessoas que imaginam que o direito veio de fato de transposição divina para a terra. Ou seja, de que o Código de Processo Civil, de que a nova lei de falências e recuperação judicial, ela teria vindo por uma vontade divina. Não mais vou levar a empresa à falência, vou recuperá-la. Sim, ou não veio, ou veio do lado, exatamente segundo o Dr. Manuel Justino, do lado oposto de Deus, enfim. Aí vai do gosto. Agora a questão é a seguinte: quando se justifica teologicamente a filosofia do direito, esta explicação filosófica é a mais simples, é a mais banal. Ela não demanda muitos livros, muitas páginas. Um professor na universidade, para explicar teologicamente a filosofia do direito, ele assim explica em 1 minuto. De onde veio o Código de Processo Civil? De Deus. Ponto. Ou acreditamos ou não acreditamos. A filosofia do direito, nesse caso, é paupérrima. Ela não tem muita explicação. Basta isto. Agora, quando nós não respondemos assim, respondemos: vem de certos valores, de certas perspectivas e de certos horizontes da própria sociedade, agora a explicação começa a se tornar mais difícil. Desde o século XIX, todo o pensamento jurídico, do juiz, do promotor, do advogado, do oficial de justiça, do cartorário, daquele que lida com o direito nas suas variadas profissões, do pensador do direito, do doutrinador do direito, a filosofia do direito se torna mais complexa. De tal sorte que, se os senhores visitarem uma biblioteca de tribunal, uma biblioteca de faculdade de direito, e pedirem os livros dos filósofos do direito dos séculos XIX, XX e XXI, ou seja, desses 2 séculos em que estamos vendo a filosofia do direito crescer e o pensamento jurídico crescer, quase aquele que vai à biblioteca não dá conta de ver tantos livros de tantos filósofos e tantas perspectivas diferentes para explicar o mesmo fenômeno. São 200, 300, 500, 1000 livros de filosofia do direito, pensando coisas do direito, para explicar o mesmo fenômeno. Hans Kelsen, Alf Ross, Norberto Bobbio, Dworkin, Alexi, tantos. Isso só para dizer dos mais recentes. Savigny, Windischeid, Rudolf von Ehring. Existem tantos juristas, pensadores do direito, que nós não damos conta de saber quem são todos eles. Há alguns anos eu venho desenvolvendo uma reflexão. Escrevi em alguns textos de revistas, de coletâneas. Houve, há uns tantos anos atrás, um dossiê Filosofia do Direito numa revista, na qual escrevi pela primeira vez esta proposta. Esta proposta minha depois se consubstanciou num livro chamado Filosofia do Direito, é o meu livro de Filosofia do Direito, e hoje ela tem sido usada no Brasil todo, inclusive em concursos de magistratura, de Ministério Público, como proposta de leitura da filosofia do direito atual. Tirando o passado, esquecendo as filosofias do direito do passado, que são teológicas, são altamente vinculadas a compreensões religiosas de mundo, falando só da filosofia do direito atual, a nossa, que é a mais difícil, inclusive, filosofia do direito contemporânea, dos séculos XIX até agora. Tratando da filosofia do direito contemporânea, os senhores vão de encontrar muitas centenas de filosofias. Eu digo nestas obras, nessas reflexões, que todas estas filosofias podem ser compreendidas em 3 grandes caminhos. A filosofia do direito contemporânea pode ser compreendida em 3 grandes horizontes. Eu denomino isso de 3 caminhos da filosofia do direito contemporânea. Alguém dirá, mas cada filósofo do direito é muito diferente do outro. É muito difícil juntarmos 2 filósofos numa corrente só. É verdade. Cada pensador do direito é uma filosofia do direito. Quando eu junto 2 pensadores, eles têm já alguma diferença entre si. No entanto, este encaminhamento de 3 horizontes é sabendo da dificuldade que existe em juntar pensadores distintos, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que quase sempre a filosofia do direito parte de alguns pressupostos, parte de alguns horizontes. Então, existem certas chaves em comum dos filósofos do direito que permitem fazer com que esses filósofos sejam agrupados em grandes horizontes. Há uns 30 anos atrás, esse que é um dos maiores filósofos, no geral, não do direito, mas é um dos maiores filósofos vivos do mundo, que é o alemão Jürgen Habermas.
Habermas foi confrontado com a mesma pergunta para a filosofia geral. De todas as filosofias no geral que existem no mundo, como é que elas podem ser entendidas? Habermas disse, elas podem ser agrupadas em 4 grandes horizontes. 4 para a filosofia geral. Eu digo que a filosofia do direito pode ser agrupada em 3, que o jurista é menos filósofo do que o filósofo de profissão, então, em geral, não tem tanta sofisticação para inventar tantas fórmulas sobre a justiça, o que é o direito, o que é a sociedade. Nosso horizonte de filosofia do direito pode ser resumido em 3 perspectivas. Os senhores dirão, mas quem não leu um livro de filosofia do direito, nunca leu um livro de filosofia do direito na vida, tem uma filosofia do direito? Sim, meus senhores. Aquele que chega ao fórum, sendo advogado, pleiteia numa petição, que a norma é essa, mas a justiça ao contrário, a gente precisa saber o que ele pensa a esse respeito. Ele não leu um livro de filosofia do direito, mas ele tem uma intuição, ele tem um caminho sobre a justiça. Ele acha que a justiça é uma coisa que está no seu coração. Ele muitas vezes responde isso. Eu vejo pelos meus alunos da Faculdade de Direito, seja os meus alunos da USP ou seja os do Mackenzie, antes das minhas aulas, antes de começar um curso, quando eu pergunto o que é a justiça, tem gente que responde, é um sentimento que as pessoas têm no peito, no coração. Ele não leu um livro de filosofia do direito, mas uma resposta ele já tem. Ele tem um caminho, que ele tenta trilhar. Depois, um dia, ele encontra um filósofo do direito e ele diz, se a justiça é um sentimento, então eu sigo a ideia do fulano de tal. Depois ele percebe que aquilo que ele pensou, alguém já pensou antes e pensou sistematicamente. Então entenda, meus senhores e minhas senhoras, que as formas de pensamento filosófico do direito não decorrem necessariamente do fato de que a pessoa leu todos os livros do pensamento jurídico atual, escolheu dentre todos eles um caminho e, portanto, por conta desta opção, ele segue tal trilha. Muitas vezes é a prática da pessoa, é o seu dia a dia, é a experiência no fórum, é a sabedoria que levou esta pessoa a compreender o direito de um modo e não de outro. São 3 os caminhos da filosofia do direito contemporânea. Há um caminho que filosoficamente é o mais pobre, é aquele menos elaborado e menos trabalhado e, por incrível que pareça, meus senhores e minhas senhoras, é o caminho da maioria dos juristas, tenha lido ou não tenha lido uma obra de filosofia do direito. Eu chamo este caminho, e nós chamamos no cotidiano esse caminho, de juspositivismo, que no termo estrito da palavra é direito posto, direito imposto, imposto pelo Estado. O Estado impôs as normas e nós seguimos as normas. Esta é a filosofia do direito da maioria de nós. Se nós formos deixados pelo caminho natural do cotidiano, do dia a dia, sejamos nós profissionais do direito, estudantes de direito, pessoas que estão lidando com direito numa qualquer circunstância da vida, nós somos levados a imaginar que o direito é simplesmente a norma jurídica posta. Este é o caminho, eu diria, mais simples da filosofia do direito e o caminho da maioria dos juristas. Tenham lido, volto a dizer, ou não tenham lido um livro de filosofia do direito. 90% dos juristas seguem esta filosofia do direito juspositivista. Eu tomo cuidado nos meus livros, nas minhas reflexões, em dizer que não existe este caminho chamado juspositivista. Eu ponho no plural. A primeira das 3 vertentes é a vertente das filosofias do direito juspositivistas. Porque existem muitos modos de uma pessoa ser juspositivista. Existem muitas explicações, inclusive, para alguém dizer o direito é a lei, ponto final. Não é só uma explicação. Mas este é um caminho. Eu explico o mundo, explico o direito, dizendo o direito é necessariamente apenas o direito positivo. Um segundo caminho é composto por muitos filósofos de muito boa qualidade, inclusive de pensamento, em geral com melhor qualidade de pensamento do que o juspositivista. E esses filósofos, cada qual pensa o direito de um jeito, e todos eles têm uma coisa em comum apenas, só uma coisa em comum. Todos esses filósofos, cada qual pensando de um jeito, eles só têm um ponto de distinção, um ponto de unidade, que é o fato de todos eles não serem juspositivistas. Se existe uma corrente de pensamento jurídico que diz o direito é a norma e só a norma, existem outras correntes, existe um grande campo do pensamento jusfilosófico que diz o seguinte: o direito não se reduz à norma. Tudo bem que a norma seja um momento do direito,
Mas não só isso. O direito não é só a norma jurídica. Então, se existem filosofias do direito juspositivistas, eu chamo ao segundo caminho de filosofias do direito não juspositivistas. Um juspositivista, o outro não juspositivista. E eu chamo a atenção para uma filosofia do direito ainda mais alta. Porque se uma diz que o direito é a norma, a outra diz que o direito não é só norma, esta segunda filosofia, em geral, é melhor que a primeira, mas ainda está identificando o direito e a justiça pelo negativo. O direito não é só aquilo, mas falta algo a mais. Se o direito não é só a norma, o que vem a ser então o direito ao final das contas? Como é que ele se constitui nas sociedades, como é que ele se estrutura, como é que ele se põe, a que se presta e quais são seus grandes horizontes. Eu chamo a esse terceiro caminho, que é o caminho mais alto da filosofia do direito, de filosofia do direito crítica. Inclusive depois eu explicarei por que o nome crítica, porque uma grande corrente de filósofos do século XX reconstruiu o conceito filosófico de crítica e começou, portanto, a trabalhar com esse conceito de modo melhor, e nós no direito podemos também trabalhar com esta definição de um modo bastante proveitoso. Meus senhores, são três caminhos. Sei que alguém vai dizer, mas no dia a dia, quando eu me deparo com alguém no fórum e pergunto qual é o direito, imediatamente a pessoa responde, o direito é a norma tal. Sim, meus senhores, lendo ou não lendo, tendo lido ou não uma obra de pensamento jurídico, o jurista, na média, é juspositivista. Aí, quando ele, um dia, lê um teórico do juspositivismo, ele fala, puxa vida, é tudo que eu pensei e não sabia que tinha alguém que já falava isso. O juspositivismo é alguma coisa que nós não lemos, na média, mas nós gostamos. Nunca te vi, sempre te amei. Enfim, esta é mais ou menos a lógica do juspositivismo. Enfim, a pessoa é juspositivista sem o saber. Quem são os juspositivistas? Quem fez faculdade de Direito até um certo tempo atrás, a depender da faculdade de Direito, quem fez faculdade de Direito sempre ouviu falar de um homem que seria o grande cientista do direito, o grande teórico do direito, é o homem que abre o curso de Direito dando a base do que é norma jurídica, do que é ordenamento jurídico, do que é validade das normas, vigência, vigor, eficácia normativa. Esse homem foi o austríaco Hans Kelsen. Kelsen tem um livro clássico do século XX chamado Teoria Pura do Direito. Este homem pode ser para nós um notável exemplar do que é um juspositivista. Eu digo, aliás, que Kelsen, se nós precisarmos escolher um juspositivista para ser o maior teórico desta corrente, o juspositivista mais puro, mais pleno, mais destacado é sempre ele. Ele é o juspositivista de destaque. Kelsen não é o único juspositivista. No entanto, é aquele que dá a referência para os demais. Tanto assim que quem estuda a teoria do direito sempre diz: para Kelsen, as normas são normas de conduta. Aí alguém lembra. Alf Ross, depois, e Herbert Hart, depois, o dinamarquês e o inglês, é que corrigiram Kelsen dizendo: existem normas de conduta e normas de competência. Código Penal é norma de conduta, Código Civil é norma de conduta. No entanto, as normas do direito público são normas de competência. Mas vejam, toda vez que nós corrigimos Kelsen, nós corrigimos a partir dele. O horizonte do juspositivismo tem em Kelsen o seu grande marco característico, é o topo da montanha. O resto gira em torno. Kelsen é o grande nome do juspositivismo. Como eu direi que existem dois juristas que são os grandes nomes das outras correntes. E quando eu falar deles, os senhores verão como é que nós, no Brasil, conhecemos tanto Kelsen e desconhecemos os outros dois. É porque 90% dos juristas, lendo ou não lendo, são juspositivistas. Que diz Kelsen? O direito é a norma jurídica. No entanto, Kelsen é um pouco mais sofisticado do que isso. Kelsen diz o seguinte: a ciência do direito é a norma jurídica. Porque na prática, o direito é misturado com as mais variadas coisas. Valores, religião, preconceito, virtudes, interesses, jogos de relações sociais. Portanto, o direito, na prática, é tudo isto. Cientificamente, ou seja, filosoficamente, o direito é só norma. Por isso que o livro de Kelsen se chama Teoria Pura do Direito, puramente normativa. Meus senhores, o caminho do juspositivismo é um caminho muito vasto. Eu ponho no plural. Por quê? Porque Kelsen é o modelo mais bem elaborado.
No entanto, não é só ele. No Brasil, por exemplo, nós tivemos um notável filósofo do direito que foi Miguel Reale. Miguel Reale é um juspositivista, mas de tipo diferente do de Kelsen. Porque Miguel Reale olhava a lei e via o valor que estava junto com a lei e os fatos que deram origem a esta própria norma. Portanto, é um juspositivismo, eu chamo de eclético, junta com a norma, fato e valor. Hoje, século XXI, os senhores que eventualmente estão prestando concursos para as mais variadas profissões jurídicas, os senhores ouvem falar de algumas expressões muito peculiares, que caem em concurso, inclusive. Neopositivismo, neoconstitucionalismo. São expressões recorrentes do jurista hoje. Olhar a Constituição com outro ângulo, por um outro ângulo, vendo a norma, mas nesta norma não só reconhecendo a sua regra diretriz, mas observando também os seus princípios. Ponderação de princípios. Tudo isso os senhores ouvem no dia a dia de constitucionalistas, em geral. Não é de filósofos do direito. Mas esta é uma abordagem filosófica, ou seja, sou juspositivista tentando encontrar dentro do direito positivo o princípio. Isto é um juspositivismo. Quando eu digo que são vários juspositivismos, é porque o de Kelsen é o principal modelo, mas há tantos outros. Eu chamo esse juspositivismo dos nossos dias, de tentar ver na Constituição os princípios, eu chamo isso de juspositivismo ético. Ético, inclusive, com aspas. É a tentativa de encontrar dentro do direito positivo certos princípios éticos que guiem a sociedade a partir da própria norma, de dentro da própria norma. Enfim, este é o campo do juspositivismo. Este a gente conhece, tenha lido um livro ou não. Porque quando alguém pergunta qual é a competência para julgar questões trabalhistas, nós abrimos a norma e dizemos, é da Justiça do Trabalho. Muito bem, a norma nos orientou, esse é o direito positivo, assim orientou a realidade social. Eu chego agora no segundo caminho da filosofia do direito. Os senhores percebam como é que esse caminho é totalmente diferente do outro. Pouquíssimas pessoas seguem, inclusive, esse caminho, e são de uma qualidade filosófica, em geral, muito melhor. Se Kelsen é o patrono do juspositivismo, e Kelsen, todos nós, pelo menos, ouvimos falar em algum momento, observem a diferença deste que é o grande nome do não juspositivismo. Um dos maiores juristas do século XX, e pensadores do direito do século XX, era o exato maior inimigo de Hans Kelsen. Este homem foi um dos grandes gênios da filosofia do direito contemporânea. É um homem desconhecido pela maioria dos pensadores da prática do direito, inclusive nosso. É Carl Schmitt. S-C-H-M-I-2-T. Carl Schmitt foi o grande teórico do direito da Alemanha. E, pasmem, da Alemanha nazista. Ele foi o jurista de Hitler. Quem é constitucionalista estuda muito Carl Schmitt. No direito constitucional ele é muito conhecido. Saiu do direito constitucional, ninguém mais estuda Carl Schmitt no mundo. Mas Carl Schmitt é o grande nome do direito não juspositivista. Inclusive, é o inimigo de Kelsen. Kelsen era judeu, Carl Schmitt era nazista. Kelsen foi expulso da Áustria, que foi anexada pela Alemanha, foi exilado por conta, inclusive, de reflexões e propostas que vieram de Carl Schmitt. Carl Schmitt, certamente, se a gente tivesse um risco no chão e dissesse bons e maus, certamente ele está do lado dos maus. Só que era o gênio do mal, enfim, era um jurista genialmente malvado, um nazista horrendo pelo que fez e altamente inteligente pelo que pensou. Carl Schmitt diz o seguinte: as pessoas imaginam que o direito é a norma. Mentira. O direito não é a norma. O direito está para muito além do que é a norma. E olhem a genialidade deste homem. Tanto é que hoje, passados tantos anos do nazismo, hoje até os grandes filósofos do direito do mundo têm relido Carl Schmitt dizendo, tirando todo o horror nazista da sua visão filosófica, vamos ver o seu argumento no final das contas. Vamos ver o que esse argumento nos ensina. Carl Schmitt diz o seguinte: o direito não é o direito positivo. As pessoas se enganam com isto. Eu dou um exemplo muito simples, agora contra o próprio Carl Schmitt. A primeira Constituição do mundo que deu direitos sociais de modo bem dado, bem pleno, bem estabelecido, bem sistemático, foi a Constituição da Alemanha, que foi promulgada na cidade de Weimar e, por conta disso, ficou conhecida como Constituição de Weimar, em 1919. Essa Constituição deu direitos individuais a todas as pessoas.
tivessem elas sangue ariano ou tivessem elas sangue judeu. Deu direito à habitação, direito à educação pública, direito à saúde, direito às condições mínimas no ambiente de trabalho, direito à dignidade humana. Nunca no mundo alguém viu uma Constituição como essa até então. Porque as Constituições, em geral, vinham da velha tradição, ou norte-americana, ou inglesa, ou francesa, de que dava os direitos apenas individuais, não dava direitos sociais. A Alemanha tinha saído da Primeira Guerra Mundial, estava extremamente empobrecida, as pessoas passavam fome, então a Constituição alemã deu direitos sociais para todos os alemães. Muito bem. Esta Constituição dava direitos individuais e sociais para todos. Carl Schmitt disse o seguinte: faz 20 anos que estamos vivendo sob a Constituição de Weimar, que dá casa para todo mundo, que dá educação para todo mundo e que dá direito à saúde para todo mundo. E faz 20 anos que o alemão não tem emprego, não tem casa, não tem saúde. Por quê? Porque a verdade do direito não está na norma jurídica. A verdade do direito está para além da norma jurídica. Então nós devemos dizer o seguinte: a norma da Constituição dá direito à casa. A norma da Constituição dá direito a um trabalho digno. As estruturas sociais da própria matriz da sociedade, no entanto, elas funcionam conforme o trabalho digno? A resposta de Carl Schmitt é não. A estrutura da sociedade distribui riqueza para todos de tal modo que as pessoas tenham casa? Também não. A verdade do direito, então, conclui Carl Schmitt, está para muito além da norma jurídica. Tanto é que, se nós chegarmos a ver o mundo e nós lermos uma norma de qualquer país, nós dizemos: esse país é perfeito. Não estou dizendo da Constituição do Brasil, é a Constituição de qualquer país. Quem lê a Constituição de qualquer país, esse país respeita os direitos humanos, esse país é bom, dá casa para as pessoas, dá comida para as pessoas, etc. e tal. O mundo inteiro tem 193 países, não tem um que não dê direitos sociais, direitos individuais e dignidade humana na Constituição. E está difícil de achar um país no mundo que não tenha alto desrespeito a tudo isto. Ou seja, Carl Schmitt concluiu: a verdade do direito não é a norma, são as estruturas do poder que estão subjacentes à norma. Tanto assim que, se o judeu se escorar no direito constitucional, nas garantias liberais da norma jurídica, para estar garantido em sua vida, logo em seguida vem um Hitler e fala: agora eu rasgo a norma, eu rasgo a Constituição e começo a matar judeu. Resultado: a melhor Constituição do mundo foi a alemã de Weimar em 19. Por meio dela, em 33, surgiu Hitler, e Hitler rasgou a Constituição em pedacinhos e matou 6 milhões de judeus. Aquele que diz: eu ganhei uma norma, já estou satisfeito, o mundo já melhorou, ele não sabe que o poder da norma não reside na norma. E aí Carl Schmitt vai dizer: o poder do direito não reside no direito positivo, reside nas coisas que estão por trás. A CLT dá dignidade para o trabalhador, é a norma jurídica do direito positivo. Aí ela exige que a empresa faça a requalificação profissional, dê bom ambiente de trabalho, etc. e tal. Há uns 10, 15 anos atrás, no auge do neoliberalismo no Brasil, as empresas grandes, multinacionais, chegavam ao Brasil e diziam: ou vocês flexibilizam a CLT, de tal modo que eu pague menos direitos sociais ao trabalhador, ou então eu tiro a minha planta industrial do Brasil e ponho no Paraguai. Lá eu não pago quase nada de direito social. Resultado: o direito positivo, ele não tem força por ser o direito positivo. Aí começamos a cortar direitos sociais, porque senão a empresa ia para o Paraguai. Conclusão de Carl Schmitt: o capital tem mais poder do que a norma. O exército tem mais poder do que a norma. O Brasil vivia sob a Constituição de 1946, o exército rasgou a Constituição e fez uma ditadura. Ou seja, a norma do direito positivo vale até um certo ponto. Dali para frente ela não vale mais. Diz Carl Schmitt: nos casos extremos, no dia a dia vale o direito positivo. Carl Schmitt, inclusive, faz essa ressalva. No dia a dia, na nossa lide forense, na prática do cotidiano, tem valido o direito positivo. Nos casos extremos, o direito positivo não vale. Aí ele é quebrado. Com os argumentos mais, inclusive, esdrúxulos. Se eu der o que está na norma, eu quebro a economia do país. Em certas ocasiões, que são muito aberrantes. Foi o caso do Plano Collor, é um caso exemplar. Se eu, de fato, julgá-lo inconstitucional, 2 anos depois de eu ter confiscado a poupança de todo mundo no Brasil, a economia quebra. Então quebram todos os bancos, devolvo tudo que eu não tenho, etc. E tal, a economia quebra. Então eu vou tapar o olho e o poder econômico do meu dia a dia me faz ver na norma o que eu não vi.
Aí eu digo, é constitucional. Resultado, meus senhores, nós temos, a partir daí, uma noção que nos exige ver o direito para além do direito positivo. Eu dou um outro exemplo de filósofo não juspositivista do direito. É um homem que até hoje ele está sendo muito estudado, as faculdades, os concursos, enfim, as provas pedem reflexões desse filósofo. É um homem quase do nosso tempo, morreu na década de 80. Foi um francês, Michel Foucault. Michel Foucault é um dos grandes nomes da filosofia do direito não juspositivista. Michel Foucault diz o seguinte, olhem que genialidade desse homem que estudou filosofia do direito a partir de um ângulo que, em geral, o filósofo do direito até se esquece. Michel Foucault pegou como exemplo do direito o direito penal. Ele fez filosofia do direito tomando como exemplo o direito penal. Ele tem um livro clássico chamado Vigiar e Punir. É uma filosofia do direito penal. Michel Foucault diz o seguinte, quando a gente pergunta para um aluno de direito na faculdade, para um professor de direito, para um doutrinador de direito penal, para um advogado, para um juiz, para um promotor, para um delegado, enfim, para um carcereiro na prisão, o que é o direito penal? Todos nós temos a tendência irresistível de dizer, o direito penal é o Código Penal. Claro, alguém é mais sofisticado e diz, não é só o Código Penal. A pessoa, é verdade, é o Código Penal mais as leis penais extravagantes. Não é só isso, mais o Código de Processo Penal. Não é só isso, mais a Lei de Execução Penal. Então a gente enfileira 4 livrinhos, a gente fala, o direito penal é isso. Michel Foucault diz, essa é a resposta de um juspositivista. Ele chama por direito penal a norma penal. Meus senhores, agora dou eu o exemplo. Imaginem que um ET caiu na Terra, caiu bem no Brasil. Um ET caiu na Terra e um ET muito curioso, era um ET sociólogo, enfim, ele foi lá constatar como é que funcionava um país. Muito bem. Como é que é o sistema penal de vocês? Aí vai um jurista do Brasil e diz lá, nosso sistema penal está aqui, nesses 4 livrinhos, Código Penal, Código de Processo Penal, Legislação Penal Extravagante e Lei de Execução Penal. O ET abre o livrinho Lei de Execução Penal e fala, neste país chamado Brasil, todo preso será ressocializado, ele terá direito a 7 metros quadrados de prisão, banho de sol, aprenderá uma nova profissão, terá orientação social, religiosa, moral, sairá da prisão ressocializado, terá novas condições, etc. e tal. Se o ET pegar esse livrinho e voltar para o seu mundo, nós temos o melhor direito penal do universo. Aí Foucault diria, então, só faltou ver uma coisa. Que coisa é essa? A cadeia. Porque no dia em que o ET chega na cadeia, ele vê a lei de execução penal no livrinho, a norma, e vê que na cadeia o preso não tem 7 metros quadrados, não é ressocializado. Se ele sabia fazer X de crime, ele sai sabendo fazer 3X de crime na saída da prisão, etc. e tal. Resultado, qual é a verdade do direito penal? Responde Michel Foucault, é a realidade prática da vida penal, e não o livrinho. Agora, o jurista que é juspositivista, ele diz que o direito penal é o Código Penal. O jurista que é não juspositivista, ele diz, não é só o Código Penal, é a prisão, é o cárcere, é o dia a dia da vida penal. Então, quando alguém pergunta, no Brasil há tortura? Um juspositivista responde, não, porque a Constituição proíbe. Só que uma visão jurídica mais profunda tem que dizer, sim, ainda tem havido, e nós, portanto, precisamos corrigir a tortura no sistema jurídico brasileiro, não é por falta de norma, norma tem, mas é por conta de instrumentos que nós não estamos vendo, da cultura, eventualmente, do aquele que lida com o preso, daquele que lida com o bandido, que ele tortura sem deixar marcas, etc. e tal. Resultado, a vida do jurista tem muito mais coisas para além do próprio direito positivo. Existe um outro não juspositivista, esse homem é muito conhecido pelos teóricos do direito. É um alemão chamado Hans-Georg Gadamer. Nós falamos em português, em geral, Gadamer, que é assim que se escreve, G-A-D-A-M-E-R. Este filósofo Gadamer morreu faz pouco tempo atrás, morreu faz 10 anos. Morreu com 102 anos. Nasceu em 1900, morreu em 2002. Este homem é um gênio, escreveu o maior tratado de hermenêutica jurídica de toda a história da humanidade. Todo mundo que estuda teoria da interpretação das normas descobriu neste filósofo do direito chamado Gadamer, um grande gênio. Ele tem um livro chamado Verdade e Método, é um livro de 2.000 páginas para falar como é que o jurista interpreta as normas. É o grande tratado da hermenêutica. Gadamer diz o seguinte, o jurista nunca faz conforme o juspositivista diz. O juspositivista diz que o jurista interpreta o direito fazendo subsunção.
A palavra subsunção a gente conhece do dia a dia da ciência do direito, seria o seguinte: vejo uma norma geral, vejo um fato específico, passo um traço, chego à sentença, chego à decisão. Gadamer diz, para quem é juspositivista, a explicação do mundo é essa. Eu leio uma norma, vejo um fato, dou uma sentença. Gadamer vai muito mais longe, ele diz o seguinte, é mentira. Advogado, juiz, promotor, delegado, policial, oficial de justiça, trabalhador do fórum, todo mundo primeiro decide, depois encontra a norma. Isto é chocante para nós. Ele passa 2.000 páginas de um livro dizendo isso. Primeiro nós decidimos, depois nós encontramos a norma. Nós não somos de início juspositivistas. O juspositivismo é o ponto de chegada, mas não o ponto de partida de todos nós. Por isso que ele é um dos grandes filósofos não juspositivistas. Ele diz o seguinte: imaginem um país onde todas as pessoas, desde a mais tenra infância, são educadas para imaginar que uma pessoa do outro país é suja, bandida, malvada, ladra, corrupta, etc. e tal. Muitos desses aí se tornam juristas, dessas crianças que estudaram na escola, que a pessoa do outro país é bandida. É o preconceito. Quando se torna jurista, ele começa a lidar com o dia a dia. Supondo que ele seja advogado, bateu na sua porta um cliente, é do outro país. Diz para o advogado, doutor, eu fiz um tal ato, estão me acusando de um crime. O advogado já pensou de início, bom, ele é de fato criminoso. Deixa eu ver o que eu faço aqui para conseguir fazer uma petição para salvá-lo, porque ele é bandido. Antes dele contar o fato, o advogado já decidiu. Já concluiu, ele é bandido. E de onde vem essa conclusão? Do preconceito. Assim com o juiz, assim com o promotor, assim com o delegado, assim com o policial. Se o branco está correndo na rua, faz Cooper. Se o negro está correndo na rua, é bandido. Ou seja, saiu uma estatística da USP de uns 2 anos atrás, que em São Paulo, negros são alvejados pelas costas 5 vezes mais do que brancos. Negro correndo leva 5 vezes mais tiro do que branco correndo, nas eventualidades de que a polícia militar esteja perseguindo alguém. Por quê? Porque é uma tal carga de preconceito de que o negro não tem laços sociais, de que o negro, em geral, não tem dinheiro, então, portanto, ele rouba. Isto não vem de norma jurídica nenhuma, isso vem do preconceito. Depois a gente encontra uma norma para dizer, olha, atirei porque, de fato, ele fugiu da autoridade policial. Aí é uma justificativa juspositiva. Só que a decisão veio de uma coisa que é além do direito positivo. Por isso Gadamer diz, as decisões não são juspositivistas. Depois elas encontram uma norma de direito positivo, mas antes elas vêm de 1000 fatores, de 1000 dados da realidade, de 1000 estruturas da realidade. Se o magistrado é religioso e encontra um caso que está ligado intimamente a assuntos religiosos, ele já tem um horizonte de mundo. Depois ele encontra a norma que melhor está ligada a esta decisão. Assim com todos, em todos os momentos, em todos os setores. O promotor de justiça, o advogado, no cotidiano, nós temos horizontes culturais. A gente julga conforme esses horizontes. Aliás, porque Gadamer diz, não tem jeito de julgar sem esse horizonte. A gente julga conforme a nossa língua. Se a gente fala português, a gente pensa em português. Não tem jeito de a pessoa pensar em latim. Ou seja, tudo para nós é de acordo com o nosso horizonte. Este é o não juspositivismo. Os senhores dirão, é chocante? Sim, é chocante. Mas é fundamental que nós cheguemos a ele, para que nós não tenhamos a ilusão, como muita gente tem em um certo momento, de dizer o seguinte, como é que a gente acaba com a tortura no Brasil? A resposta dos alunos, dos professores profissionais do direito, a gente faz uma lei. A gente faz uma lei e continuam desconhecendo a lei. É a história do judeu no tempo do nazismo. O judeu tinha uma Constituição para garantir os seus direitos. E rasgaram a Constituição. Então muitos, eu digo aqui aos meus senhores magistrados, desembargadores, juízes, profissionais do direito, trabalhadores da Justiça Estadual Paulista, muitos se acham no conforto de dizer, como nós vivemos num país que tem uma Constituição democrática, não preciso fazer mais nada. Eu já tenho uma boa Constituição, mas meus senhores, no dia de amanhã, com um bombardeio de informações pela imprensa, se alguém disser o seguinte, temos direitos individuais demais, com 1 mês de campanha na televisão, se 7 canais de rede, se 7 redes de televisão disserem estuprador tem que morrer, pedófilo tem que morrer, bandido tem que morrer, quem matou tem que morrer, etc. e tal, se a gente fizer 1 mês de campanha na população brasileira, em 1 mês a gente aceita a pena de morte. Porque o que garante a dignidade da vida não é a norma,
Em um mês a gente refaz a Constituição. Essa Constituição não serve para nada. Por causa dela o Brasil está indo para trás, etc. e tal. O povo sai à rua para rasgar a Constituição. Em um mês. Ou seja, o poder que nos garante no dia a dia está no direito positivo. No dia a dia está. No dia a dia ninguém rompe esse quadro. Mas nas grandes questões está para além disso. Portanto, a gente tem que pensar que se nós quisermos salvar a dignidade humana, salvar a justiça, nós não podemos dizer, está na lei, já fiz minha parte. Falta muito para isso. Falta cultivar boa consciência na população, falta cultivar bons valores, porque senão a norma jurídica ela não garante por conta própria tudo isso. Não tem jeito de garantir alguma coisa como essa. Terceiro caminho, é o mais alto de todos, é o mais brilhante de todos. Eu disse que Kelsen é o grande exemplo do juspositivista. Carl Schmitt é o grande exemplo do não juspositivista. De todos os filósofos de extrato crítico, o mais notável foi um grande filósofo russo de nome Pachucanes, P-A-C-H-U-K-A-N-I-S. Esse homem, muito jovem, refletiu sobre as bases do direito na sociedade, inclusive tentando identificar qual era a estrutura do nosso direito no nosso tempo. Pachucanes concluiu o seguinte: chegou um tempo na vida das sociedades em que elas deixaram de lado todas as normas morais, religiosas, os valores de tipo humanista, e passaram a ter por característica e por estrutura as normas que dessem base ou que dessem função, que dessem vazão à reprodução da sociedade do tipo mercantil. Tudo nas sociedades ocidentais, que são as sociedades do capitalismo, tudo passa a ser regido pela mercadoria. Meus senhores, isso é chocante, mas é o nosso dia a dia. Tudo vira mercadoria. A roupa que eu tenho, a comida que eu como, todos os atos da minha convivência, se eu tenho como mercadoria, eu posso comprar, posso transacionar. Se eu não tenho, estou impedido de tudo isso. Alguém dirá, mas é assim em todos os momentos? É assim para todas as coisas. Os senhores vejam que as sociedades capitalistas criaram, inclusive, uma certa forma de ver o mundo que para nós é muito natural, mas daqui a alguns 500 anos nós vamos achar absurdo esta forma. Uma pessoa ganha no trabalho quanto? O quanto da sua dignidade ou o quanto o mercado paga? A resposta é o quanto o mercado paga. Em época de muito desemprego, o salário é baixíssimo. Em época que já não tem tanto desemprego, as pessoas são disputadas, o salário eleva um pouco mais. Resultado, quanto é o contrato de trabalho? Quanto ele vale? Vale o que o mercado paga. Ele não vale a dignidade humana. Ele não vale o mínimo suficiente para as condições de vida de um indivíduo e de sua família. O que está na Constituição, nos artigos dos direitos sociais, o que está na CLT, isto que fala o trabalho é regido pela sua dignidade, em termos, no final das contas, é por quanto pagam. É o contrato de trabalho. Mas, meus senhores, para não falar da justiça do trabalho, falar da justiça que envolve o campo da justiça ordinária, estadual. Como é que uma pessoa se sente ferida na honra nas sociedades nossas capitalistas e quer pleitear que esta honra seja de alguma maneira lavada? Nós sabemos, muito simplesmente, Pachucanes já disse, tudo na sociedade capitalista se mede de forma mercantil. Alguém foi traído pela esposa e se sente desonrado por isso. Ingressa com uma ação na justiça pleiteando X mil reais pela traição. Ou seja, uma traição equivale a X mil reais. É a forma mercantil do mundo. Há uma traição, X mil reais. Alguém me ofendeu no jornal X. Eu pleiteio 200 mil reais. Ponto. Ou seja, a minha ofensa, a minha honra para essas circunstâncias tem valido mais ou menos 200 mil reais. E a gente ainda faz mais ou menos um cálculo de quantos tribunais pagam pela honra em certos casos. Enfim, foi chamado de bandido. Em média, os tribunais no Brasil, sobre o fato chamado de bandido, tem pagado, tem determinado indenização por danos morais de 250 mil reais. Foi chamado, com todo respeito aos presentes, de corno. Enfim, corno é 50 mil reais. Ou seja, mais ou menos equivale a isto, uma ofensa. Conclusão, meus senhores, a nossa vida é um pouco mais barato, né? Enfim, é um caso mais frequente, né? É mais corriqueiro. Conclusão, meus senhores, a nossa vida tem sido regida pela forma mercantil e o direito tem valido para isso, para determinar que o trabalhador receba o quanto o contrato determinou e não o quanto a dignidade determinou.
Com isso, nós estamos chegando num centro nevrálgico da filosofia do direito. É a íntima, é a conexa relação entre as formas do direito e as formas da sociedade capitalista. A sociedade capitalista fez de todas as pessoas sujeitos de direito, inclusive para que as pessoas tenham direito subjetivo para poder se vender no mercado. Então a pessoa é explorada no mercado não é na base do chicote, venha trabalhar para mim ou morre. A pessoa é explorada dando o seu direito. Eu quis trabalhar para a empresa tal e ganhar tanto. Ou seja, existe uma íntima conexão entre as formas jurídicas e as formas da própria sociedade capitalista. Aí nós entendemos, inclusive, as tantas pressões que o direito tem na sociedade. Imaginem os senhores que nós aqui, não é difícil fazer isso, eu digo, inclusive, da condição de professor de duas das mais tradicionais faculdades de São Paulo de Direito, não é difícil ensinar ao aluno de direito, ao profissional do direito, àquele que está no dia a dia do direito, a desejar direitos sociais melhores. Quem de nós, em sã consciência, quer menos direito ao trabalhador? Quem de nós, em sã consciência, quer tortura? Se for perguntado a qualquer um de nós, quer uma sociedade que respalde a dignidade humana ou a tortura, eu tenho certeza que, tirando um ou dois casos profundamente aberrantes de gente que se compraz com o sofrimento alheio, a imensa maioria dos juristas vai concordar com o fato de que a dignidade humana é melhor do que a tortura. Todos nós concordamos com isso. Muito bem, meus senhores. No entanto, aí vem a questão. Vamos aumentar os direitos do trabalhador? Aí vem a resposta desta perspectiva filosófica crítica. O direito não depende do direito positivo, só. Porque a canetada nossa falando, vamos aumentar a norma, ela vem em via contrária, ela recebe em via contrária a pressão profunda de todos os poderes da sociedade. Eu estou falando aqui aos senhores hoje numa sexta-feira. Anteontem foi votado o novo Código Florestal. Pela consciência do brasileiro, de ponta a ponta do Brasil, de norte a sul, eu sou a favor de desmatar margem de rio ou não. A maioria sabe que não, inclusive porque a gente está vendo quanto de enchente, o quanto de barranco caindo, gente morrendo, morando em costa de morro, favela, etc. e tal. Ninguém é favorável a isso. Mas as normas jurídicas não advêm da consciência nossa. As normas jurídicas advêm de poderes estabelecidos. Agora vem a reflexão do capitalismo. O deputado, o senador, em alguns momentos, ele é alguém que recebeu de grandes poderes capitalistas o financiamento da sua campanha. Resultado, ele não vai votar conforme a consciência nossa do jurista, ele vai votar conforme o grupo de pressão. E nós, juristas, vamos ter que legislar, melhor dizendo, vamos ter que advogar, vamos ter que acusar, no caso do magistrado vai ter que decidir, com base numa norma que advém, não é da melhor consciência dos povos, que advém, inclusive, de uma estrutura que é de jogo de poder, pressão de grupos de poder, pressão dos grandes grupos do capital, que vão dizer, eu quero o máximo de desmatamento possível. E nós vamos ter que julgar, ter que decidir, ter que advogar, ter que concluir, ter que acusar, com base nisso, com base nessas questões. Então entendam, meus senhores, não é a vontade do jurista que criou o direito. Claro, alguém vai dizer, mas a vontade do jurista não cria o dia a dia cria. No entanto, eu vejo, posso dizer a todos, o que eu conheço de magistrados progressistas, promotores progressistas, advogados progressistas, doutrinadores do direito progressistas, que defendem o meio ambiente, que gostariam de ter a preservação do meio ambiente, mas no dia de anteontem se deparam com uma norma que agora permite desmatar margem de rio. O que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo que poderes maiores do que a nossa consciência têm determinado, inclusive, a nossa vida cotidiana. Eu chamo essa terceira corrente de pensamento de filosofia do direito crítica, por conta da seguinte razão. No século XX, houve um grupo de filósofos, foi pela primeira vez na história da humanidade, que filósofos trabalharam em conjunto, porque até então cada qual trabalhava sozinho. Na Alemanha, na cidade de Frankfurt, houve um grupo de pensadores que foi conhecido como Escola de Frankfurt, ou Escola da Teoria Crítica. E é por causa dessa expressão crítica que eu chamo a atenção para esse ponto mais alto da filosofia do direito, ao qual eu quero convidar a todos os senhores aqui presentes, os que estão ouvindo também por meio virtual, quero convidá-los a pensar por este caminho que é o mais alto da filosofia do direito. A Escola de Frankfurt era composta por pensadores de matriz progressista, de matriz crítica, de matriz avançada em termos de pensamento social,
e com uma peculiaridade: a maioria desses pensadores, desses filósofos, era uma maioria de judeus, no tempo de Hitler. Todos eles tiveram que ser exilados, e um deles, inclusive, que inclusive era um teólogo judeu, de nome Walter Benjamin. Este foi morto, inclusive. Muito bem. A escola de Frankfurt começou a pensar: por que no século XX tanta gente foi morta barbaramente, 6 milhões de judeus, milhares de ciganos, milhares de testemunhas de Jeová, só para contar no caso da Alemanha, de homossexuais, de negros, de pessoas com deficiência física e mental. A Alemanha matou milhares e milhões. Pasmem, meus senhores e minhas senhoras, o que o jurista alemão fez quanto a esse extermínio de raças, grupos e povos? O jurista alemão foi quem matou. Não é que ele foi contra. Os teóricos do direito da Alemanha, os juízes da Alemanha, os advogados da Alemanha, os promotores da Alemanha, os delegados, oficiais de justiça, meirinhos, todo mundo junto fez esse grande teatro, que não é um teatro, é uma prática concreta da morte de 6 milhões de judeus e mais milhares dos outros grupos sociais, cigano, deficientes, testemunho de Jeová, homossexuais, etc. A pergunta da escola de Frankfurt foi a seguinte: onde estava o direito mais avançado do mundo? Pasmem, meus senhores, na Alemanha. Onde estavam os cientistas do direito mais avançados do mundo? Na Alemanha. Acabei de falar de um deles, Carl Schmitt. E por que mataram 6 milhões de judeus? Agora a escola de Frankfurt diz: é porque as pessoas estão entendendo a verdade do mundo de modo errado. Todo mundo olhou para a Alemanha e falou o seguinte: estes juristas da Alemanha... Eu dou um exemplo de jurista da Alemanha nazista, Karl Larentz. Larentz é L-A-R-E-N-Z. Karl Larentz é considerado um dos maiores teóricos do direito da história. Até hoje, em todo mundo, quem faz mestrado em direito lê os livros do Karl Larentz sobre teoria do direito. Eu dou para os meus alunos de mestrado e doutorado. Karl Larentz era jurista nazista, sendo um dos homens mais sábios do direito da Alemanha. Autoconstitucionalista, homem da mais alta envergadura teórica. E Karl Larentz contribuiu, não foi só indiretamente por omissão, diretamente para o extermínio dos judeus. Como é possível que pessoas tão brilhantes tenham levado o mundo à morte? Como é possível que gente tão brilhante tenha feito constituição de ditadura, tenha rasgado norma de direitos humanos? Juristas fizeram isso em muitos momentos. A escola de Frankfurt dizia o seguinte: as pessoas dizem, é porque eles são burros, eles são ignorantes, eles não têm razão. Todo mundo responde isso. Um jurista que matou um judeu é um homem embrutecido, é um homem irracional. A escola de Frankfurt disse: a gente precisa parar de responder assim, porque é muito pior do que isso. Um jurista que matou 6 milhões de judeus, ele não é burro. Porque, inclusive, para matar 6 milhões de judeus, ele não matou de qualquer jeito, ele não pegou uma pedra e tacou no judeu. Ele matou com os procedimentos mais sofisticados do direito penal alemão. Ele primeiro fez as provas para comprovar que era judeu, depois ele seguiu o devido processo legal, depois ele decidiu, depois entrou em cena o carcereiro, e só depois para encarcerar esta pessoa à espera da sua execução, depois entrou em cena o policial que ligou a câmara de gás. Ou seja, tudo foi feito no seu papel. Para o jurista chegar para fazer isso, o jurista, concluir a escola de Frankfurt, teve que ter no mínimo 5 anos de faculdade. Porque se ele não tem 5 anos de faculdade, ele não sabe o que é devido processo legal. Ele não sabe o que é direito de defesa do judeu. E o judeu teve direito de defesa. De que jeito? O jurista alemão perguntou ao judeu: o senhor é judeu? Sim. O senhor tem jeito de provar que é, ou não provar que não é? Ou seja, o judeu podia dizer: não, não sou judeu. Então o senhor prove que não é judeu. Ele teve direito à ampla defesa. Provado o due process of law, estava tudo certinho por lá. O processo civil andou, o processo penal andou. Provado, restando provado que judeu era, conclui-se, agora sim, pela subsunção, que dado o fato de que a norma manda matar judeu e ele é judeu, conclui-se, deve ser exterminado, deve ser executado. Conclusão: para exterminar 6 milhões de judeus, o jurista não fez de qualquer jeito, ele fez com uma alta ciência do direito. A escola de Frankfurt diz: não é só do jurista isso, a sociedade contemporânea, ela está plantada na mais alta ciência, na mais alta razão. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, eles estão falando naquele tempo da Segunda Guerra, os Estados Unidos tacavam uma bombinha ali e matavam 200. Pegavam uma metralhadora e matavam 150, de uma vez só. Um dia, em 1945, pela primeira vez surgiu uma novidade. Qual foi a novidade? Em 5 minutos,
Um avião dos Estados Unidos passou em cima de Nagasaki, está com uma bomba, em 5 minutos morreram 2,5 milhões de pessoas. Nunca na história da humanidade, 2,5 milhões de pessoas foram mortas em 5 minutos. 2 dias depois, passou outro aviãozinho em Hiroshima, tacou mais uma bomba atômica e matou mais 2,5 milhões de pessoas. Resultado, em 10 minutos, morreram 5 milhões de japoneses. Em 10 minutos. Aí todo mundo diz, povo irracional, quem fez a bomba atômica não tem coração, quem fez a bomba atômica não tem razão, é um irracional. A Escola de Frankfurt disse, a gente precisa melhorar a nossa reflexão filosófica. O jurista que matou o judeu, o engenheiro que fez a bomba atômica, essa gente não é irracional. Tanto não é irracional, meus senhores, que me permitam dizer, se o mundo tem 193 países, de 1945 até hoje, só 10 países sabem fazer a bomba atômica. O Brasil não sabe. Se eu juntar engenheiro da USP, com o da Unicamp, com o da Unesp, com o da PUC, do Mackenzie, de todas as universidades do Brasil, e falar, faça a bomba atômica em 6 meses, nós não sabemos fazer a bomba atômica. Por quê? Porque para fazer uma bomba atômica se exige o mais alto grau de ciência possível e imaginável. Coisa que o senso comum não sabe fazer. Mas conclui a Escola de Frankfurt. Quem fez a bomba atômica estava entendendo tudo isto? Sim e não. Vejam como é que era o caso, meus senhores. Perguntado a um engenheiro químico, o que o senhor está fazendo? Ele diz, estou dividindo um átomo no meio. Ah, o senhor vai matar 5 milhões de japoneses? Não, nem sei que é Nagasaki. Eu nem sabia que existia uma cidade chamada Nagasaki. O outro é engenheiro metalúrgico. O que o senhor está fazendo? Uma ogiva. O outro é engenheiro aeronáutico. O que o senhor está fazendo? Um avião para andar rápido. O outro é da escola da aeronáutica. Estou ensinando pilotos a andar rápido para um certo local para tacar bomba e sair correndo para não pegar o efeito da bomba. Resultado, juntando o engenheiro civil, juntando o engenheiro químico, o engenheiro metalúrgico, um engenheiro aeronáutico e um cara da escola da aeronáutica, cada um fazendo um pedaço, todo mundo junto, sem um saber disso, junto com o outro, e eles mataram 5 milhões de japoneses. Somando jurista. Agora vem a nossa parte da história, porque antes dos Estados Unidos tacarem a bombinha em Nagasaki e outra bombinha em Hiroshima, foi chamado foram chamados os maiores juristas dos Estados Unidos, lá na Casa Branca, e dito o seguinte, eu sou presidente dos Estados Unidos, vou tacar 2 bombas que acabam com os japoneses em 5 minutos. Pergunta é, eu não quero ser processado por nenhum tribunal internacional como crime de guerra. Resolva isto para mim. Aí o jurista, nosso primo, porque a nossa parte não é fazer a bomba, a nossa parte é legitimar a bomba. Pegou as leis e os tratados internacionais e disse o seguinte, você só pode matar alguém em caso de guerra. Então, o senhor presidente dos Estados Unidos, faça o seguinte, está aqui o papelzinho, preenche um jurista, fala, assina aqui embaixo. Declaro guerra contra o Japão. Amanhã o senhor pode atacar essas bombas. Resultado, além de matar 5 milhões de japoneses, também não aconteceu nada com o presidente dos Estados Unidos, nem com quem tacou a bomba em cima. Juntando o engenheiro químico, com o engenheiro metalúrgico, com o engenheiro aeronáutico, com o jurista, a gente matou 5 milhões de japoneses. A gente matou 6 milhões de judeus. Aí pergunta a Escola de Frankfurt, e o jurista entende isso? O químico entende isso? O homem que está lá fazendo tal coisa entende isso? O administrador de empresa que demite 800 funcionários de uma empresa para fazer lucros. Só que 800 funcionários são 800 famílias que estão passando fome, o cara fica depressivo, a sua mulher larga dele, seu filho larga a escola, etc. e tal. Será que o administrador de empresa, quando aprendeu ciência da administração, enxugar custos para ter lucro, ele sabe que ele está acabando com a vida de 800 famílias? Vejam, meus senhores, agora a Escola de Frankfurt vai dizer, a sociedade contemporânea não falta razão para ela. Razão ela tem de sobra. Engenheiro, químico, jurista, administrador de empresa, economista, professor da profissão tal, da profissão qual, todo mundo tem ciência, todo mundo tem razão. Só que a razão que nós temos de sobra, agora vem a definição, é a razão técnica, é a razão instrumental. Então um sabe dividir átomo no meio, o outro sabe fazer ogiva, o outro sabe fazer aviãozinho supersônico. A gente sabe declarar guerra, a gente sabe fazer norma, a gente sabe julgar, a gente sabe acusar. Muito bem, tudo isso a gente sabe com a razão técnica. Agora, no entanto, fala a Escola de Frankfurt, o que tem faltado no mundo é razão crítica. E essa, meus senhores, infelizmente, nem a universidade ensina. Que a universidade tem servido no mundo, faz 200 anos, para ensinar só a razão técnica. O cursinho, para passar num concurso, nos ensina a razão técnica, qual é o prazo de tal recurso, qual é a norma, qual é a competência de tal tribunal. E isso a gente aprende, é a razão técnica.
Dessa, eu posso dizer a todos, meus senhores, nós estamos cheios no Brasil. Juristas ou bacharéis em direito que tenham aprendido a razão técnica, existem milhares no Brasil. E justos. É bem diferente de perguntar de técnicos de direito. Bacharéis em direito, há milhares. Estou para dizer que há milhões de bacharéis em direito no Brasil, porque tem 1.200 faculdades de direito no Brasil. No nosso estado de São Paulo tem 350 faculdades de direito. Bacharéis em direito, técnicos em direito, existem milhões. E homens justos. Homens e mulheres justos. Meus senhores, agora vem a escola de Frankfurt. A razão crítica é aquela que nos pergunta o seguinte: a norma é esta, mas esta norma é apropriada para quem? A norma da Alemanha era matar judeu. E para que serve isso? Para o extermínio de um povo. Quero isto? Muitas vezes, meus senhores, o grande jurista é aquele que há de se levantar para anunciar à sociedade que a sociedade deve transformar as suas estruturas, inclusive jurídicas. A norma é esta, mas essa norma é indesejável por nós. E quantos de nós no mundo estamos preparados para a razão crítica? Meus senhores, a escola de Frankfurt também descobriu isto. Não é a universidade que dá a razão crítica para a pessoa. Ela até poderia dar, mas em geral ela não dá. Às vezes, um analfabeto tem mais razão crítica do que nós, os doutores da lei. Porque nós, doutores da lei, muitas vezes dizemos: a norma é esta e ponto final. O analfabeto sofre na pele a injustiça do mundo. Aquele que diz lá: o Brasil trata a todos iguais perante a lei, ele em geral é jurista, porque ele lê na norma: o Brasil trata todos iguais perante a lei. O homem do povo, a mulher do povo sentem que não são tratados igualmente pela própria sociedade. Existe racismo, existe preconceito, existe uma série de coisas. Aí nós, juristas, somos obrigados a pensar para além disso. Sabemos qual é o direito positivo, mas queremos só este? Será que não é necessário que nós venhamos a fazer um grupo de pressão para transformar as normas, para melhorar as instituições, para modificar a pauta da sociedade? Aí começa a razão crítica, meus senhores. Até hoje, muitos de nós têm se limitado a se escorar nas normas. Razão técnica. E aí fica fácil o mundo. Porque mais fácil é perguntar qual é o prazo do agravo do que perguntar se a sociedade é justa. Se nós perguntarmos se a sociedade é justa, isto nos incomoda. Porque quase sempre a gente já sabe a resposta, e a grande pergunta é: qual é a nossa posição em face de tudo isso? Por isso que a filosofia do direito é um pensamento que chega ao máximo do que o direito pode refletir. As outras ciências do direito, elas constatam qual é a técnica. O processo civil, qual é o prazo da apelação? Está constatado, prazo 15 dias. Muito bem, isto se vê lá num certo momento no processo. A outra pergunta é: isto é justo? Esta exige de nós uma reflexão muito mais profunda. Por isso a filosofia do direito nos leva a uma condição de pensamento que pega o mundo nas mãos. E pega o mundo nas mãos de maneira crítica. Se nós perguntarmos a uma pessoa do século XIX, os senhores imaginem a seguinte cena. Eu falo da minha faculdade na qual eu leciono, Largo São Francisco. Era a única faculdade de Direito de São Paulo no século XIX, a primeira do Brasil. Todos os professores do Largo São Francisco eram donos de escravo. Todos achavam correta a escravidão. Por uma razão muito simples, diziam eles: está na lei. Pela lei, escravo não é pessoa, escravo é coisa. Inclusive, quando os senhores vão ao Largo São Francisco, 2 quadras daqui, se os senhores pegam na biblioteca teses de mestrado, doutorado do século XIX, a tese é a seguinte: escravo se estuda pelos direitos das obrigações ou pelos direitos reais? Conclusão do Largo São Francisco: direitos reais, porque eles são objetos de direito, eles são res. Ainda usa o latim para dizer que é coisa, é res. Meus senhores, o jurista do século XIX no Brasil estava confortavelmente feliz ao dizer: o escravo é coisa, se ele fugir ele pode ser torturado, ele pode ser esquartejado, porque esta é a autorização que a norma lhe dá. Isto, meus senhores, estava no direito do Brasil do século XIX. Pasmem, a maioria dos advogados, dos promotores, dos juízes, dos delegados, dos meirinhos, de todos os que estavam lá no século XIX no Brasil, a maioria apoiou a morte do negro, apoiou a escravidão. O que tínhamos nós no século XIX? Nós tínhamos lá a razão técnica. Um negro analfabeto na rua da cidade de São Paulo, onde hoje é a Praça João Mendes. Naquele tempo, se eu perguntasse para esse negro analfabeto que nunca ouviu falar do que era lei, constituição, código, se eu perguntasse para ele: o mundo é justo?
A resposta desse negro escravo, sentado na rua, analfabeto, era não. E se eu perguntasse ao jurista, o mundo é justo? A resposta do jurista era sim. O negro tinha razão crítica, o jurista não tinha. Se eu perguntasse a uma criança de 5 anos no século XIX, você é negra, você tem 5 anos, a outra criancinha do seu lado é branca, tem 5 anos também. Ela não matou nem você matou, ela não roubou nem você roubou, ela não fez nada que você não tenha feito. Você é escrava, ela não é. A sua vida toda será na escravidão. Ela não terá a vida na escravidão. E pergunta para a criança de 5 anos negra, você acha justo isto? A criança de 5 anos diz não. Se eu perguntar a branca, depois de 20 anos, fez faculdade de Direito, o capital é meu, a riqueza é minha, a liberdade é minha e a lei fala que ela é escrava, se eu pergunto para essa criança, é justa essa sociedade? A resposta dessa criança, adulto, jurista da razão técnica, é dizer sim, a sociedade é justa. Jesus Cristo já dizia, deixai vir a mim as criancinhas. A criança de 5 anos entende a injustiça. A gente esqueceu. A gente perdeu. Por isso a filosofia do direito, meus senhores, crítica, é o ponto mais alto da nossa reflexão para, inclusive, nos reavivar de tudo aquilo que é a nossa sustentação de vida. Quem sou eu no mundo? Que faço eu nesta sociedade? E para que sou eu um jurista? Para só fazer um ato cotidiano ou porque eu espero com isto fazer um horizonte melhor para a sociedade? Com isto eu espero dar condições a quem não tem. Com isto eu espero dar dignidade a quem teve a dignidade negada. O que pensa assim, seja ele magistrado, seja ele promotor, seja ele advogado, seja ele funcionário do fórum, das profissões do Estado ou de qualquer profissão do mundo, este homem e esta mulher começam a ter visão filosófica crítica, ainda que nunca tenham lido um livro de filosofia do direito. Ainda que sejam com a vontade de uma criança de 5 anos, de ser justa, igual e livre, e fraterna, mas esta pessoa começa a ser um jurista melhor do que os demais. E meus senhores e minhas senhoras, excelentíssimos senhores desembargadores e juízes do meu querido Estado de São Paulo, aqui presentes nesta ocasião e ouvindo esta conferência, permita-me dizer, falo-vos com muita esperança, porque eu tenho certeza que quando nós pensamos filosoficamente mais alto, quando nós pensamos nos grandes horizontes que queremos do mundo, nós deixamos de lado só a nossa razão técnica e eu tenho certeza, todos nós, para além da razão técnica, começamos a pensar nos grandes horizontes da crítica. Que quero deste mundo, que faço eu do mundo e qual é o mundo que eu sonho, qual é o mundo que eu almejo. Quiçá, daqui a 200 ou 300 anos, digam, o nosso tempo teve juristas muito mais críticos, muito mais transformadores, muito mais batalhadores do que aqueles do século XIX. Quiçá o nosso tempo seja o tempo que possa dar a todos a plenitude da felicidade, da dignidade humana e da justiça. Muito obrigado. Doutor Alisson, realmente já tínhamos ouvido muito falar da sua experiência na área, realmente surpreendente. Tenho certeza que todos os servidores gostaram muito. Uma aula profunda, deu uma visão ampla do que se espera dessa massa crítica. O senhor está de parabéns. Tanta felicidade com tanta clareza. E eu, dando sequência ao nosso evento, eu passo a palavra ao desembargador Justino, que vai fazer algumas considerações rápidas, e depois abriremos para as perguntas. Já recebemos algumas perguntas aqui de São Paulo, São José do Rio Preto, enfim. Doutor Justino. Parabéns, viu? Alô? Alô? Parabéns. Eu vou falar por 1 minuto, pode marcar no relógio, não vai passar de 1 minuto. Eu não podia deixar de falar isso. O Alisson, na realidade, quando ele falou do iluminismo, que é a desmitologização do mundo, o Alisson é um iluminista, porque ele faz a desmitologização da filosofia. Não, realmente. Eu sou professor do Mackenzie e sou testemunha disto. Quando o Alisson chega na sala dos professores, a gente se cala para ouvi-lo. Nós temos essa vantagem de ouvi-lo todo dia. É verdade, é isso mesmo. E vocês estão vendo, o que ocorreu foi exatamente isso. Quando você ouve o Alisson, tem uma coisa ruim.
você resolve, às vezes, parar de estudar. Fala, eu vou parar. Eu, por exemplo, estudo falência e recuperação. Falo, nunca mais vou estudar falência e recuperação. Na realidade, eu vou estudar filosofia. Não, é verdade. Todo mundo sente isso. Aliás, eu sou professor, eu vi como a plateia ficava boquiaberta ouvindo o Alisson. E eu só queria terminar dizendo isso. O meu livro de cabeceira, ele sabe disso, é o livro Filosofia do Direito dele. Aliás, o Filosofia do Direito e a Lei e a Ordem do Ralph Dahrendorf, eu já li umas 5 vezes cada um desses livros. E o seu está ganhando do Dahrendorf. E a última coisa que eu ia dizer era isso. Ele disse que o Habermas é o maior filósofo vivo do Ocidente, por pouco tempo, porque eu já acho que ele é o maior filósofo vivo do Ocidente. Eu sempre digo isso. É isso. Obrigado. E eu só posso dizer que o professor Manuel Justino Bezerra, que para mim é um dos maiores juristas do Ocidente, é por conta disso e da generosidade de amigo que ele me dá a honra das palavras. Obrigado, professor Justino. Obrigado. Não posso deixar de falar alguma coisa, professor. Fiquei de boca aberta. Maravilhosa a palestra. Eu acho que todo mundo... E eu quero só avisar aqui alguns que saem correndinho, que eles são de outros prédios, então eles têm horário para colocar o dedo digital lá e tem tolerância pelo tribunal só de 1 hora para comparecer. E aqui quem é mãe, quem é pai, ou quem acompanha a sobrinhada, deve conhecer um desenho que é o meu malvado favorito. E eu e o Dr. Gilson, como temos filhos, gêmeos e trigêmeos, a gente vê bastante desenho. Então, é uma pena realmente que o Carl Schmitt, que o senhor falou que era um gênio, não tenha tido filhos por perto, porque todo mundo sabe que o fim do meu malvado favorito é que ele acaba se convertendo à bondade. Se o senhor não viu, qualquer hora perca um tempinho para ver que é um desenho que vale a pena. Agora, eu não posso deixar de convidar o senhor para voltar. E ficou uma dúvida grande aqui, que talvez seja para uma aula de pós-graduação, mas... O tal do Gadamer, que eu nunca havia ouvido falar, com a hermenêutica dele, eu sei que não vai dar tempo do senhor responder agora. Com 2.000 páginas, é isso? 2.000 páginas, é. Não vai dar tempo de eu ler com um monte de processo que eu estou, pelo menos por enquanto. Fica a dúvida para mim, tem a ver com a intuição do justo? Não tem a ver? Realmente é das coisas atávicas que nós trazemos, dos nossos preconceitos. Eu não quero que o senhor responda. Claro. Eu vou pedir para o senhor voltar numa outra aula, combinar com o Dr. Gilson uma data, assim, para fazer uma aula sobre isso, porque aqui todo mundo ajuda o juiz. Todos que estão aqui trabalham perto da gente, seja numa simples certidão, eles nos ajudam a fazer justiça. Porque se a gente tem que mandar refazer alguma coisa no dia a dia, atrapalha a finalização do processo. Então, cada carinho, cada dedicação que um funcionário tem com o processo nos ajuda a uma justiça mais eficaz. E todos nós temos a consciência de que do outro lado do balcão pode estar alguém da nossa família. Então, é assim que o meu cartório tem procurado trabalhar, é assim que as pessoas que vêm nessas aulas estão empenhadas em dar uma justiça melhor para o povo de São Paulo. E é assim que tem sido a filosofia que o Dr. Gilson tem nos passado como juiz mais antigo, e eu como aluna de falência e recuperação do Dr. Manuel, que também foi juiz de vara cível. Fiquei muito feliz que ele tenha vindo hoje. Aliás, acho que é a única aula magna que ele veio. Eu quero agradecer. Viu? Graças ao senhor, doutor Alisson, não a nós, o João Mendes. Viu? Então, eu agradeço de coração. E tem algumas perguntas que os colegas enviaram. Vou pedir para o senhor responder, por favor. Doutora Jânia, eu quero agradecer a sua gentileza profunda e a grande gentileza do Dr. Gilson também, uma grande alegria estarmos aqui compartilhando estes horizontes. E as 2.000 páginas do Gadamer, uma hora a gente destrincha essa reflexão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta no presencial? Temos já alguns inscritos. Ali, depois o senhor. Nome e posto de trabalho, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Muniz, sou da Secretaria da Saúde. Eu queria perguntar se o caminho da filosofia aponta para infirmar as leis injustas. E se há espaço para a aplicação da lógica do razoável, do Luiz Cassel-Schichtes, das ideias de Eugen Lehren e da teoria do desenho de mecanismos, sem que o juiz se torne um revolucionário, criando insegurança jurídica. Obrigado. Muito bem. A pergunta
a respeito dos modos filosóficos pelo qual nós conseguimos transcender um pouco a estrutura do formalismo justpositivista. Lógica do razoável é um desses exemplos. Eu insisto que nós temos, dentro do campo do direito positivo, algumas margens para avançar em termos de prática e de pensamento. Mas o fundamental, e aí penso que esta seja a importância da razão crítica, é que nós vamos entender que não é o dia a dia só do jurista o definidor das questões da própria vida social, é a estrutura social. Então o jurista tem dois papéis, permitam-me dizer a todos. Um é o seu do cotidiano. Este papel do cotidiano é fundamental. Um jurista, o velho Aristóteles, eu comecei a filosofia do século XIX para frente. Se a gente fosse para 2.500 anos atrás, a melhor definição de jurista justo do passado era de Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: se o jurista não olha no olho da pessoa que está sob seu julgamento, se o jurista não entende o fato, a palavra de Aristóteles era esta: se o jurista não apalpa a situação, ele não é justo. Por quê? Porque não adianta ele dar a resposta padronizada, ele precisa ter a vida do seu cotidiano, entender o seu momento, entender o que se passa, entender as partes do processo, é fundamental. Mas este é o seu trabalho cotidiano. Mas quando eu digo aos senhores que muitas vezes a estrutura, a injunção que fecha as possibilidades vem de fora, é o exemplo que eu acabei de dar agora da lei ambiental. Ou seja, agora constrange a juízes, promotores, advogados, delegados, pessoas da operação jurídica, enfim, a polícia ambiental, etc. e tal, agora constrange a todos a fazerem, em termos de possibilidade jurídica, algo muito menor. Então, onde está o papel do jurista nessa hora? Não é nele apenas no seu cotidiano tentar ver o que consegue fazer. É mais que isso. É a consciência, inclusive política, do jurista para dizer: estão acabando, estamos tendo regressão das leis ambientais do Brasil. Porque depois sobra para a ponta do jurista simplesmente aplicar aquilo que o outro fechou. Então, no final das contas, é uma consciência geral da sociedade. Agora, vai mais a questão. A gente até grita em favor do direito ambiental, mas ninguém ouve. Por que ninguém ouve? Porque em grandes momentos, os grandes conglomerados das grandes empresas produtoras agrícolas, as grandes empresas agrícolas, elas têm poder, elas têm a voz, inclusive na imprensa da sociedade. E a gente não tem. Então, também, não adianta dizer, eu vou gritar. Mas se eu gritar na frente do Fórum João Mendes, 10 pessoas param, me escutam e falam: mais um louco gritando na rua de São Paulo. Enfim, não vão falar, gritou certo, a loucura dele é correta. A grande questão é, e onde está a nossa plataforma do grito? Sendo que, em muitos momentos, só se grita em favor do grande poder, do grande capital. Quem gritar em favor do pobre não tem condição. Quem gritar em favor daquele que tem boas ideias também não tem condição de fala. Então, não é só a lógica do razoável, porque a lógica do razoável é para um dos dois lados. É a nossa vida imediata, cotidiana de jurista, que também está certo. A gente tem que olhar com carinho, com afeto, enfim, ao jurisdicionado, à parte, a toda a lógica do processo. Está muito correto. Mas, volto a dizer, não adianta só isso. Porque imagine o senhor se a lei for nazista. Quer dizer, vai olhar com carinho ao judeu e vou mandá-lo para a cadeia ou para o extermínio com carinho. Enfim, ou seja, jamais. A gente precisa se insurgir contra essas estruturas. E aí não é só nosso ato jurídico individual, é uma consciência coletiva. O senhor queria... Bom dia a todos, bom dia aos membros da mesa. Eu queria dizer que é um imenso prazer estar aqui, foi uma brilhante palestra, obrigado. A minha pergunta é a respeito daquela questão que teve recentemente do caso de São José dos Campos, do Pinheirinho, aquela reintegração de posse. E eu queria saber sobre uma perspectiva até positivista, de confronto de princípios, direito de propriedade, direito de moradia. Poderia ter havido um desfecho diferente para aquele caso? Vejam, aí nós entramos no campo da casualística. Né? E a casualística leva a uma série de momentos e série de leituras, que não é o caso daqui nós discutimos. Mas, abstraindo do caso, sem sair totalmente dele, a questão é a seguinte: nós vivemos numa sociedade brasileira e mundial, não é só o Brasil, contemporânea, na qual nunca os princípios jurídicos são dados em bloco e uníssonos. Isso eu penso que é um ponto de filosofia do direito fundamental, eu insisto muito isso nas minhas aulas, inclusive de pós-graduação aos meus alunos. Desde a década de 50 e 60 até hoje no mundo, não há mais único vetor de princípios dentro do direito.
esses grandes vetores são sempre salpicados de outros em sentido contrário. De tal modo que no Brasil nós temos, olhem bem, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ao mesmo tempo, garantia da propriedade privada e função social da propriedade. Se chama um filósofo do direito e fala, conjuga os dois, não tem jeito. Ou X ou Y. Que o X, Y, nesse caso, é o X e o não X. Muito bem. Nós damos uma série de princípios desses, porque agora, me permitam dizer, eu vou voltar no nazista inteligentíssimo, que foi o Carl Schmitt. Carl Schmitt começou a ver que na Alemanha, da República de Weimar, era o mesmo caso das constituições hoje do mundo. A Constituição de Weimar garantia a propriedade privada e o direito à dignidade do trabalho. E a liberdade dos contratos. Carl Schmitt dizia, ou um ou outro. Porque se os contratos de trabalho são livres, se o Zé quer contratar com a empresa tal para ganhar R$100 por mês, trabalhar 30 dias por mês, o contrato é livre, autonomia da vontade. E se o trabalho tem dignidade, então ele não pode contratar por R$100, ele tem salário mínimo que pague suas condições mínimas existenciais. Carl Schmitt disse, por que a Alemanha dá uma norma para lá, outra para cá? Conclusão do Carl Schmitt, porque a sociedade alemã quer explorar dando desconto. Ou seja, ela quer dar as normas mais importantes da exploração, só que ela não quer sofrer o peso de dizer, só está de um lado. Então ela dá duas e sobra para quem definir? Para o jurista. Aí o jurista fica exprimido num funil, fala, bom, se eu faço isto, eu dou a propriedade privada. Se eu não dou, eu tiro dele que tem. E se eu dou, eu tiro de 6.000 famílias. Resultado, a sociedade brasileira é ela que não decidiu o que ela quer. Se ela quer da casa ou ela não quer da casa. Se ela quer manter a posse da terra na mão do latifundiário ou não quer. Como ela não resolve, ela dá duas normas para o jurista e fala, agora vocês resolvam aí. E já sabe que se resolver em favor do Zé, chora o João. E se resolver em favor do João, chora o Zé. E se vocês derem em favor das 6.000 pessoas, vem lá uma crítica imensa a você que deu em favor de 6.000 contra 1. E se der em favor de 1, contra os 6.000. Resultado, o direito não resolveu a questão. E por que o direito não resolveu a questão? Porque o direito explora, a estrutura social do mundo é de exploração, com esta pequena margem, eu diria, de conforto nosso, que a gente lê a Constituição e fala o seguinte, bom, aqui eu defendo a propriedade privada, legal, mas eu também defendo a função social da propriedade. Então isso aplaca um pouco nossa crítica, nosso incômodo filosófico. Só que a gente já sabe na hora prática, aí a história do Gadamer. Se alguém fica na faculdade ouvindo 5 anos de direito civil, e não importa qual faculdade os senhores fizeram de direito do Brasil, eu conheço de norte a sul a faculdade de direito do Brasil, de tanto dar palestra, sessão de autógrafo, conviver com os professores. Certamente são 5 anos de direito civil e 1 de constitucional. A função social da propriedade está na Constituição. O direito privado, o direito meu, erga omnes, contra todos, está nos direitos reais do direito civil. Quem passa 5 vezes mais aprendendo uma coisa do que a outra, aí vai a história do Gadamer. Na hora de julgar, ele sabe 5 vezes mais de direito civil do que constitucional. Ou seja, ele sabe lidar 5 vezes mais com questões de propriedade privada do que com questões de função social da propriedade. No final das contas, não é que o jurista malvadamente apenas escolha, tem mais que isto. No nosso inconsciente, daquilo que a gente aprendeu na vida, também o direito privado vale mais do que a função social da propriedade. De tal sorte que uma vez eu ouvi um absurdo, numa banca, inclusive, dessa de doutorado. Eu falei, ou o senhor é um idiota ou o senhor é um gênio, do que eu ouvi. Que foi o seguinte, disse o candidato a doutor em direito, a propriedade privada está no Código Civil, a função social da propriedade está na Constituição. Hierarquicamente, a Constituição manda no Código Civil, a função social da propriedade estaria acima de tudo. Muito bem. Diz, no entanto, essa pessoa, pelo direito natural, a propriedade vale mais do que a função social dela. Então, o Código Civil está acima da Constituição. Eu disse, ou o senhor é um idiota ou o senhor é um gênio. Porque, em termos normativos, é o contrário. Enfim, então, o Código Civil é que se dobra para a Constituição. Esse ajuste da natureza do senhor é um absurdo. Bem, ou o senhor é um gênio. Eu não sei se o senhor, às vezes, o senhor é um gênio. Por que o senhor é um gênio? Porque, na prática, agora vem, mas aí não é uma constatação filosófica, é sociológica. Na prática, a maior parte dos juristas, de fato, advoga, acusa e julga com base no Código Civil. Por quê? Porque ele passa 5 anos de faculdade aprendendo isto, e 1 de constitucional. Então, na prática, e me permito dizer, a prática não técnica, é a prática simplesmente prática, concreta. Na prática, o jurista gosta mais do Código Civil do que da Constituição. Ele entende mais. Ele tem, vejam, um comentário ao Código Civil são 10 volumes.
que ele lê nos 5 anos. O comentário constitucional ele lê um só, um tomo único. Quando falo para ele, lê um livro de 2 tomos, ele fala, mas para constitucional, cai quanto na prova, enfim, de Constituição? O resultado, a gente, de fato, vive mais em função da propriedade privada do que em função de uma dado social que ela possa ter. Resultado, no final das contas, a gente escolhe um lado, e não é que a gente escolheu, já fomos escolhidos por esse lado. A gente já foi escolhido no nosso cotidiano para ter um pendor para certas coisas e não para outras, e não é pelo nosso consciente. Agora vem a questão do Gadamer, é pelo nosso inconsciente. A gente já julgou, não é por conta da nossa vontade. Se a gente vive num mundo no qual tudo pende para a propriedade privada, em geral, no nosso inconsciente, tudo vai pender também para isso. Então, já está julgado nesse ponto. Ou seja, o caso em si, não tem condições de avaliá-lo, nem a questão, mas o fato é que existem parâmetros filosóficos até para entendermos como é que a gente se abre juridicamente para as coisas que estão postas na nossa frente. Então, dentro dessa fala, né, voltando à questão da razão crítica, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho se essa razão crítica é a mesma que a gente encontra em Kant, quando fala sobre razão, e mesmo no Schopenhauer, quando ele faz o livro dele sobre elogio da loucura. Né? E essa questão do pensamento, pensar sobre o que está posto, se as nossas escolas, tanto pública quanto privada, se elas estão conseguindo, né, formar esse cidadão que vai pensar essa realidade, pensar essas normas que são postas. Muito bem. Sobre a pergunta de Kant, não é questão também de desenvolvê-la, porque isso exigiria muito tempo, mas eu trato nisso no livro Filosofia do Direito, sobre Kant específico. Kant usa a palavra crítica no sentido anterior à escola de Frankfurt, é o contrário. Para ele, a crítica é ficar no seu quadrado da técnica, conhecer bem a técnica. Então, crítica no sentido kantiano é só isso, é só a técnica pura e simples. A de Schopenhauer poderia estar um pouco mais próxima, mas, fundamentalmente, esta filosofia de tipo crítico, ela é contemporânea, ela não é moderna como a de Kant, que ainda está num tempo anterior. Portanto, é só num outro tipo de perspectiva. E mais, o que fazemos nós da formação do jurista? Falo agora na condição de educador de faculdade de Direito, inclusive. Quem educa o jurista não é só a faculdade de Direito. Quem educa o jurista é a estrutura da sociedade. A gente ensina o jurista na faculdade de Direito a respeitar os direitos humanos. Aí ele liga a televisão, está lá um apresentador dizendo, tem que bater mesmo. Não tem professor na faculdade que em 5 aulas consiga vencer estruturalmente a televisão, que em 5 anos, 20 anos, 40 anos da vida da pessoa informa a pessoa mais do que uma aula de faculdade. Quando nós dizemos certos valores críticos da sociedade, como, por exemplo, humanidade, gentileza, justiça no sentido de olhar para o fato concreto. Vejam, nós podemos até ensinar filosoficamente isso, podemos até dar na norma isso. Mas aí a pessoa no seu dia a dia se mede pela roupa, se mede pelo carro que tem. Isto dá um impacto muito mais profundo na cabeça do jurista do que a norma, do que o ensino da faculdade. Aí ele pensa o seguinte, bom, eu só serei uma pessoa boa quando eu tenho o carro da marca tal. Até o nosso valor do que é bom, do que é correto, do que é apropriado, é totalmente dado pela sociedade. Até que pessoas de sucesso são pessoas que usam do carro tal para cima. Ou seja, nós até temos uma noção de valores que nos estruturam que não vem da faculdade de Direito. Também não vem do ensino da norma. A norma não fala, o senhor será um bom jurista se usar carro da marca tal. Isso é desconhecido, mas isso vem da onde? Da convivência social, das estruturas da sociedade. Romper com esse quadro é muito difícil. Romper com o racismo, um exemplo banal. Eu penso que a maioria dos juristas não é racista no sentido banal do termo. Declaradamente sou contra negro. Mas romper o racismo estrutural do inconsciente das pessoas é profundamente difícil. Exige de nós coisas que não são só no fórum. Porque no fórum a gente tenta romper, mas sai na rua, continua a mesma estrutura social do jeito que está. Ou seja, no restaurante, etc. e tal. Estamos mergulhados nisso. Por isso, Gadamer e os filósofos críticos todos vão dizer, não adianta mudar só a norma, também precisa mudar as condições estruturais da sociedade. No dia em que o negro tiver condição econômica, como tem o branco, aí o negro automaticamente passa a ser muito mais respeitado do que é no dia de hoje. Porque a gente ainda pensa, é mais ou menos alguém que não tem dinheiro para um advogado, não tem nenhum parente juiz, não tem nenhum amigo promotor, etc. e tal. Então fica mais fácil. As nossas liberdades inconscientes do mundo ficam sempre mais fáceis para os que são os fragilizados do mundo. Essa é a tragédia
inclusive da formação jurídica. Por quê? Porque um jurista não se forma só por conta da formação jurídica, ele se forma por conta de 1001 razões. O professor Justino, meu ilustríssimo colega de universidade, nós podemos falar 1000 coisas em favor dos direitos humanos na faculdade. Na hora que o aluno sai da faculdade, vai tomar cerveja no bar, passou um negro e o cara falou: ô negão, vem aqui me serve cerveja, destruiu tudo que eu falei na sala de aula e o professor Justino falou. Por quê? Porque o professor Justino e o professor Alisson, eles vêm de longe. E o colega, se ele não ri da piada do colega, do bullying do colega, ele não é aceito no grupinho dele. Então ele ri do negão também. Por quê? Com isto, ele está sendo bem inserido no grupinho dos colegas. Ele não quer ser inserido no grupinho da convivência cotidiana do professor Justino e do professor Alisson. Um resultado: o racismo de um jurista começou no bar na frente da faculdade. Quando ele não entra na faculdade, porque eu estou dando de bandeja que eu esteja já num tempo em que não haja mais professores que são racistas declaradamente, mas de vez em quando a gente escuta ainda alguém aqui e ali fazendo piada de negro dentro da sala de aula. Aí então o aluno se sente confortavelmente feliz, porque dentro dos colegas ele é racista e até o professor é racista, então vai muito bem. Agora, a questão da educação para a crítica ela é fundamental, porque ela exige muito mais coisas da gente do que só ler uma norma jurídica. Boa tarde, professor. De início, parabéns pela exposição e obrigado por alimentar de forma tão sofisticada a nossa cultura jurídica e geral. Eu solicito ao senhor o seguinte: essa decisão recente do STF, que entendeu constitucional a criação de cotas raciais nas instituições de ensino, eu peço que o senhor faça um breve comentário no campo filosófico. Muito bem, também volto a dizer, não é questão de analisar o caso em concreto, mas filosoficamente. A sociedade contemporânea nunca resolveu o que ela chama por igualdade. Aliás, isso vem desde o tempo de Aristóteles. Igualdade é simplesmente passar a mesma régua para todos, ou é também criar a exceção? Porque, senhores vejam, o Código de Defesa do Consumidor é desigualdade. Ele trata o hipossuficiente de modo diferente do hipersuficiente. É desigualdade. E para a gente é normal. É correto. Está muito certo. CLT é desigualdade. Trata o trabalhador com mais direitos subjetivos do que trata o empregador. Para a gente também vai muito bem. Então, nesses termos, cotas, filosoficamente, são igual a CLT e Código de Defesa do Consumidor. Existem diferenças. Então, a gente até hoje também não tem clareza do que a gente chama por igualdade ou desigualdade, justamente para trabalhar nos casos limites. A gente dá a CLT, dá o Código de Defesa do Consumidor, mas para negro não dá, para trabalhador dá. Tudo depende também da circunstância social. Quando a gente começa a ter mais carinho pelo trabalhador, a gente acha muito normal a CLT. Quando a gente acha que o trabalhador aumenta o custo do Brasil, ela fala: agora estão dando mais norma para o trabalhador do que para o patrão. Coitado do patrão. São todas circunstâncias que não dependem nem da filosofia do direito, depende da avaliação que a gente faz do mundo, é o juízo da sociedade. É isso. Doutor Alisson, eu vou falar algumas frases que o senhor disse, né? Eu também concordo que tudo é questão de pressuposto que eu parto. Então, pensando nisso, e eu partindo do pressuposto de que há muito tempo deixamos Deus de lado, né? E que esses valores de justiça, de correto, direito, de moral, deixando Deus de lado, ele toma um outro rumo. Voltando para a razão crítica, eu queria que o senhor comentasse isso. E pensando que homens que pensavam criticamente legitimaram tanto a morte dos judeus como a bomba, esses dois exemplos, a bomba em Nagasaki. Então, como é que fica essa razão crítica? Eu acho que não é o que falta. Eu acho que falta olhar e colocar um pressuposto que é Deus. Ele é que realmente dá essas noções de valor, de ser humano, de dignidade. Então, não dá para falar de filosofia tirando Deus. E eu queria que o senhor falasse sobre essa razão. Perfeito. A razão crítica diz que a operacionalização que faz uma bomba atômica é a razão técnica. A crítica é justamente o que se opõe a isso. Até que esse pessoal morreu, foi exilado, os de visão crítica. Então é o contrário o argumento. E 2, no século XVIII, havia servidão por causa de Deus.
todos os juízes diziam, Deus fez você servo e você senhor. Então, o uso da palavra Deus era para isso. No século XIX, no Brasil, Largo São Francisco, todos os juristas do Largo São Francisco diziam, a escravidão é justa porque está na lei, e todos eles eram cristãos. Deus fez... Houve, inclusive, um jurista que disse o seguinte, se Deus não quisesse a escravidão, Deus teria feito você branco. Olhem o absurdo do argumento religioso. Como Deus fez você negro, é que Deus quis você escravo. Isso é absurdo. Então, volto a dizer, filosoficamente, nós precisamos melhorar esse argumento, que é o seguinte. Usar a palavra Deus pode servir para tudo. É uma palavra que pode servir para muitas coisas. Então, quando eu digo usar a palavra Deus de acordo com o preconceito médio da sociedade, etc. e tal, eu volto para trás em certos momentos. Agora, quero passar para além do argumento, sem o fanatismo, sem a visão fechada do mundo, sem a visão bloqueada das coisas. Quando eu digo o seguinte, o outro é meu irmão, eu amo ao próximo, aí eu não estou usando mais aquele velho argumento religioso de dizer, Deus fez você pobre, então você morra pobre. Eu estou melhorando, inclusive, o argumento das religiões. O iluminismo se pretendeu fazer isso, inclusive. Dizer, a religião tem falado errado do mundo. A moral tem coisa a mais. Ou seja, tem mais argumentos. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, como é que eu posso ficar feliz com o próximo que está na favela? Como é que eu posso ficar feliz que o próximo é escravo? Aí é o uso do antídoto. Aquele que usa Deus como legitimação da favela, da escravidão, você está usando um argumento dos piores. Certamente aquele que ama o próximo, até religiosamente, ele tem um outro modo de ver o mundo. Então ele vai lutar para que esse próximo não seja mais uma pessoa explorada. Mas aí a gente necessariamente tem que chegar às compreensões do nosso tempo. Porque não adianta dizer, eu não quero que o pobre esteja na favela. Não adianta só querer. Se eu quero transformar essa condição, eu preciso entender por que a favela. Porque não tem terra suficiente para construir casa. Por que não tem terra suficiente para construir casa? Porque a posse da terra é tal, a propriedade é qual. Ou seja, eu preciso começar a entender os argumentos. Aí eu vou aprofundar. Então, eu uso o argumento desse tipo, inclusive eu convoco a todos os meus senhores e senhoras. Os senhores que têm uma formação religiosa de bom coração, não é fanático para dizer, a minha é certa, a sua é errada, eu quero matar você. Tirando o fanatismo, os senhores que têm boa formação religiosa, usem isso, inclusive, em favor de uma razão crítica. Grandes filósofos do século XX disseram, se uma pessoa ama ao próximo, se uma pessoa ama ao mundo, ele não pode ser uma pessoa simplesmente da opressão, ele tem que ser da crítica. Eu escrevi uma tese, foi a minha tese de livre-docência na USP. Foi a tese que eu defendi na USP de livre-docência. Sobre um filósofo que fez a ponte entre os críticos e os religiosos progressistas. Foi um alemão chamado Ernst Bloch, B-L-O-C-H. O livro se chama Utopia e Direito, é o livro que eu escrevi. Sobre esperança. Ele diz lá, se alguém tem um amor ao próximo, vindo do campo da religião, e vê um próximo passando fome, ele não pode aceitar isso como justo. E também não adianta dizer, então eu vou dar minha esmola. Minha esmola é o sentido religioso mais banal, da sopa. Tudo bem, uma sopa, ok. Só que a grande questão é, por que a estrutura social produz isto? Nesse sentido, o religioso, de face progressista, de visão racional do mundo, ele dá a mão para o homem da crítica. Com certeza, ele vai proceder a uma transformação das estruturas. O que não dá para fazermos é o que de vez em quando a gente vê por aí. Eu mato o país tal em nome de Deus, porque meu Deus falou que o teu Deus está errado, enfim. Os Estados Unidos está com uma bomba no Afeganistão, outra no Iraque, dizendo, vocês são muçulmanos, eu sou cristão. Enfim, já teve um dos filósofos da escola de Frankfurt, da escola crítica, foi Wilhelm Reich, ele era judeu. No pós-segunda guerra, ele escreveu um livro, que eu recomendo a todos, é um dos maiores livros de filosofia do século XX. O livro se chama O Assassinato de Cristo. Wilhelm Reich diz o seguinte, se Cristo voltar à Terra, ele não vai nascer nos Estados Unidos. Se ele era um nazareno em face de Jerusalém, ele vai ser um mexicano em face do norte-americano. Se ele atravessar o muro e chegar nos Estados Unidos, ele vai ser um mexicano pardo, falando diferente, com sotaque, etc. e tal, que era o caso de Cristo em Jerusalém. Se ele atravessar a fronteira e disser para o norte-americano, abra o muro, porque mexicano e norte-americano são todos irmãos, se você come do pão, ele também tem que comer, vamos comer todo mundo a mesma coisa, mexicano e norte-americano, o George Bush mata o Jesus Cristo. E quem que é o George Bush? O cristão. Então, conclui o Wilhelm Reich, Jesus Cristo, não volte à Terra. Por quê? Porque se você voltar à Terra, você será morto mais uma vez. Só que agora, com um detalhe, pelos cristãos. Porque até então ele foi morto por não os cristãos, não cristãos, agora pelos cristãos. O livro se chama O Assassinato de Cristo. Então, isso para dizer o quê? Que um cristianismo puro que alguém tenha no peito, ou qualquer religião que seja pura que tenha no peito,
Isso é para transcender a este fanatismo, de dizer, não, a religião minha é salva, a tua não é. Quando a gente transcende a isso, aí dá a mão, aí a sua pergunta é a sua resposta. Conclui-se concretamente que a visão crítica é dar a mão a esse melhor sentimento do mundo. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Quer comentar aqui? Isso. Aqui, nas perguntas que vieram pela via eletrônica, o Dr. Lincoln Cascone, meritíssimo juiz de São José do Rio Preto, aqui eu mando o meu querido abraço. São José do Rio Preto também, amiga Cláudia Cavalini, a excelentíssima doutora Jacira, da 16ª Vara Civil aqui de São Paulo, minha prezada amiga também, uma grande alegria. O professor Mauro de Mesquita Espínola, que é professor da Escola Politécnica da USP, e me dá uma honra muito grande de ver um politécnico, um engenheiro, pensando aqui nas mesmas questões da razão crítica. Fazendo uma união das suas perguntas, começando do Dr. Lincoln Cascone, a quantidade de julgamento não prejudica uma perspectiva de razão crítica? Sim, porque o velho Aristóteles já dizia, saber da justiça de um caso, certas horas demanda muito tempo, inclusive, porque para olhar se a pessoa não está mentindo, quem está de fato com a verdade correta. Aí quando a gente diz um critério quantitativo para julgamento, isso prejudica, em geral, uma perspectiva crítica do mundo. Enfim, seria preciso mais tempo para fazermos uma reflexão nesse sentido. A questão da razão crítica e do justpositivismo, que é a pergunta dos demais inquiridores aqui por via eletrônica. Tanto na engenharia, quanto no direito, quanto em qualquer campo, como se ensina a razão crítica? Como se constrói no cotidiano? Volto a dizer, falando em primeiro lugar. Porque muitas vezes nem ouvir a gente ouviu. E quando a gente ouve o horizonte que a gente quer, alguém vai dizer, mas todo mundo vai passar a desejar esse horizonte? Não vai passar a desejar no primeiro momento. Mas só o fato de ouvir já me faz pensar. Se eu falar para os senhores em genocídio, câmara de gás, etc. e tal, todo mundo já viu na frente uma imagem de câmara de gás. Nunca ninguém viu uma na frente concretamente, mas já pensou. Se eu começo a falar, tá certo, tem que matar o pobre, tem que matar o índio, tem que matar o negro, isso dá força para os demais saírem matando. E se eu falo o contrário, está errado, a gente quer uma sociedade de todos iguais, o ato de falar não transforma o mundo, mas o ato de falar nos dá a mínima força de poder pensar em outros horizontes. Então, o falar o justo numa sociedade injusta já é algo notável, porque nos dá força. Está vendo? Eu pensava sobre isso, eu só não sabia, eu já tinha essa visão. Quando eu falei que eu nunca te vi, sempre te amei, a gente já tinha essa visão em alguns momentos, a gente só não sabia exprimir filosoficamente. Aí eu vou atrás de um livro, eu converso com alguém, ou seja, a gente cria sementes para o mundo, nesta visão crítica e transformadora da realidade social. Claro, não depende só disso. Volto a dizer, se no dia de amanhã, um exemplo banal, o Brasil deu para Moçambique uma maquininha de fazer remédios contra a AIDS, para minorar o efeito da AIDS, que custavam caro. Levou uns engenheiros do Brasil para Moçambique, explicou como é que fazia o remedinho, etc. e tal, lá, deu uma maquininha e deu o galpão. Está aqui. Agora, milhões de moçambicanos morrendo com AIDS, demos a maquininha. No dia que o moçambicano começou a produzir a maquininha, veio um fax de Nova York, dizendo o seguinte, o senhor não pode produzir remédios contra a AIDS. Assinado por quem? Por um jurista. O que o jurista estava dizendo? O senhor tem a maquininha. O senhor tem não sei quantos milhões de pessoas morrendo de AIDS. Só que o senhor não pode fazer o remédio porque a propriedade privada da patente do remédio é da empresa tal dos Estados Unidos. O rapaz que passou esse fax de Nova York para Maputo, esse rapaz deve ter 30 anos de idade, formado em Harvard ou Yale, tem gel no cabelo, usa uma pasta de couro, gravata Hermès, está no ar-condicionado de última geração, no escritório do 17º andar, num prédio de Nova York. Ele não sabe nem o que é Maputo. Ele, inclusive, digitou bem de levinho ali, porque ele não sabe o que quer dizer aquilo. Resultado, milhões de africanos estão morrendo de AIDS, não é porque lhes falta condição de ter maquininha de fazer remédio, é porque o direito não deixa. Meus senhores, a história é essa, é porque o direito não deixa. Que a propriedade privada é da Bayer, da empresa tal dos Estados Unidos, da empresa tal da Europa. Nós, juristas, quando nós ensinamos na Faculdade de Direito o seguinte, pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. Propriedade privada é erga omnes. Aí explicamos o que quer dizer em latim. Erga quer dizer contra e omnes todos. Quando a gente fala o seguinte, a propriedade privada é erga omnes, a gente anota isso.
anota no caderninho, põe debaixo do braço, leva para casa, a gente não sabe que ao ensinar isso, a gente está ensinando que tantos milhões de moçambicanos estão morrendo. Até então era porque não tinham dinheiro para fazer a maquininha. Mas quando alguém deu a maquininha de fazer o remédio e explicou como é que faz, pegou o químico, o farmacêutico e deu a razão técnica, faltou a nós, juristas, a razão crítica. Porque é por causa da gente que eles não podem fazer o remédio da AIDS, por causa da propriedade privada da patente. Então, quando eu digo que a gente precisa colocar em crítica até os fundamentos estruturais do direito, isso é fundamental, porque hoje o mundo já conseguiria fazer remédio para todo mundo curar os efeitos da doença da AIDS. Já tem máquina suficiente para isso. Não é por carência, desgraça da sorte. É porque o direito não deixa. Então, meus senhores, eu disse isso num livro chamado A Justiça é Possível. Acabei de fazer o autógrafo desse livro para a doutora Jane agora há pouco. Eu disse isso. Se o mundo só tivesse pedra, areia, e não tivesse condição de plantar uma semente para colher um fruto, e as pessoas morressem de fome, eu diria desse mundo: esse mundo é desgraçado. Se o africano morresse de AIDS e não tivesse condição de ter remédio, porque ninguém saberia fazer para minorar o efeito, isso é desgraça. Mas no mundo que tem terra suficiente para dar de comer para 7 milhões de pessoas. Só que aí a gente inventou a noção de país. Ah, se eu tenho no meu país, você está morando no deserto, azar é seu. Resultado, já é um princípio de injustiça. Mas se o mundo tem terra suficiente para dar de comer para todo mundo, e se o mundo tem riqueza suficiente para levar o homem para a Lua e para gastar não sei quantos trilhões de dólares para fazer guerra, se africano morre de AIDS, isso não se chama desgraça, isso se chama injustiça. E justo e injusto é a nossa profissão. Agora falou com a gente. Porque se fala de veterinária, zoologia, boi, vaca, isso é profissão de veterinário. Agora, falou de justiça e injustiça, é a nossa, de jurista. Então, meus senhores, aí vai a grande questão. Nós, só para acabar isso, para nós chegarmos ao final, quando quebrou o capitalismo dos Estados Unidos, em 2008, quebraram Lehman Brothers, mais o Salomon Brothers, etc. e tal, banco Merrill Lynch. Quando quebraram os bancos dos Estados Unidos, para 5 casas bancárias, o George Bush e o Obama juntos deram, no prazo de pouquíssimo tempo, 3 trilhões de dólares. A gente não sabe nem o que é 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares compra São Paulo. O PIB do Brasil inteiro, somar o Brasil inteiro, em um ano, é 2 trilhões de dólares. É o Brasil inteiro. 3 trilhões é o Brasil um pouco mais. Então não é comprar o João Mendes, é comprar o Brasil. Petrobras, Vale do Rio Doce, etc. e tal. O Bush deu 3 trilhões de dólares para 3 bancos, que puseram isso no bolso e não virou nada. Continua igual a crise. Quanto o mundo tinha dado de 1945 até 2008 para todos os países da África juntos, para acabar com a pobreza da África, todos os países do mundo somados, em quase 70 anos, tinha dado para todos os países da África juntos 2 trilhões e 900 bilhões de dólares. Em 3 dias deram 3 trilhões para 3 bancos. Ou seja, o mundo passa fome, o mundo é miserável porque o mundo é desgraçado? Não. É porque o mundo é injusto. É porque o direito justifica o capital e não justifica a dignidade humana. Com isto, a gente começa a perceber que a gente só consegue entender o direito nacional e internacional se tivermos as armas da crítica. Então, volto a dizer, com estes grandes horizontes, a gente começa a pensar de modo diferente. Meus senhores, pensar de modo diferente e desejar, sonhar de modo diferente, não quer dizer que chegar lá, mas é um passo muito interessante para que a gente possa fazer um mundo diferente e um mundo mais justo. Obrigado. Queria mais uma vez agradecer ao nosso professor e também agradecer aquele que foi um dos responsáveis pela vinda do nosso professor, o Lucas, que é estagiário, aluno do professor. Enfim, agradecer em especial ao Lucas. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana, um bom feriado e até a semana que vem, se Deus quiser.